Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Graça e paz, Senhor Jesus, alcance a vida do povo de Deus, dos nossos queridos ouvintes, da nossa querida audiência e também aqueles que nos acompanham em outros estados do site, que também já viraram audiência assídua da programação, e também os nossos irmãos aí do RBT Plus, que a gloriosa graça e paz, Senhor Jesus, alcance a todos, né? Graças a Deus, mais uma quinta-feira nós estamos aqui, quinta-feira bastante chuvosa, né? Fria. Eu não sei como é que você está aí, se está no seu trabalho, se você está na sua casa, mas onde você estiver aí, que a mão do Senhor esteja estendida sobre você, te guardando, te dando livramento, né? Que o Senhor possa guardar o seu povo diante desses fenômenos naturais, né? Queridos, eu quero convocar vocês para a gente estar orando aqui, apresentando a programação. E em seguida, a gente vai trazer aquela reflexão que a gente sempre traz no início do programa. Iremos hoje para o quadro Socorro Vem do Alto, está bem interessante, fique bem atento. E você que está no RBT Plus, comente esse quadro lá quando for postado, tá bom? Então, vamos orar agora, vamos nos colocarmos diante de Deus, apresentar a nossa vida, a nossa causa, essa programação. E tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para colocar a nossa vida diante de Ti, apresentar a nossa vida, nossas causas, as nossas necessidades, colocar, Senhor, diante de Ti essa programação onde nós nos reunimos aqui, Pai, para ouvir o Senhor falar através da Tua palavra, para sermos direcionados, instruídos pelo Senhor, Pai. Toma a nossa vida, toma esta programação, Senhor. Toma tudo que nós vamos fazer aqui, que no abrir da nossa boca, Pai, o Teu Espírito, Pai, por meio da palavra, Pai, possa falar com o Teu povo, possa direcionar, porque o que muitas vezes a gente está precisando de uma resposta, de uma direção, a gente está preso dentro de uma situação, a gente não está conseguindo enxergar uma saída, Pai. E uma palavra Tua, Pai, uma resposta, muda tudo na vida da gente, muda tudo no nosso emprego, no nosso casamento, no nosso ministério, na nossa jornada, Pai. E nós precisamos, meu Deus, de uma palavra do Senhor. A palavra verdadeira, a palavra que direciona, a palavra que norteia os nossos caminhos, Pai. Fala com o Teu povo, Deus. Fala com aqueles, Pai, que de coração aberto, Pai, vem para cá, Senhor. Aprender de Ti, Pai. Que o Senhor possa falar, que o homem não venha falar nada, mas que o Senhor, Pai, venha falar. E eu Te peço, conforta e consola os corações, Pai. Meu Deus, arranca essa depressão, essa ansiedade, Senhor, dessa irmã, Pai, dessa mulher, Pai, desse homem, Pai. Tira esse mal de cima dessa pessoa, por meio da Tua palavra, orienta, Pai, dá direção a essa pessoa, Pai. Ó, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus eu Te peço, Pai. Opera na vida do Teu povo, toma conta do Teu povo, Pai. Direciona o Teu povo, Pai. Muitos têm vivido como ovelhas sem pastor, não sabem para onde ir, Pai. Ó Deus, a escassez, Senhor, de congregação, Pai, para o Teu povo buscar, Pai. São muitos locais chamados de templos abertos, Pai, mas não tem o principal alimento, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, direciona aqueles que assim estão procurando um lugar para congregar, meu Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, nesta noite, meu Deus. Nos dá livramento, Pai. Dá livramento àqueles que precisam trabalhar, Senhor.
diante desse clima, Senhor, com muitas chuvas, Pai. Dá livramento aos policiais, Pai, aos bombeiros, Pai, aos motoboys, Senhor, aos motoristas de aplicativo, aqueles que transitam, Pai, aos caminhoneiros, Pai. Guarda, meu Deus, o povo, Pai, porque diante de todas as situações, Pai, o adversário quer ceifar suas vidas, Pai, eu te peço. Abençoa o teu povo, Pai. Conduz o teu povo, Pai. Livra o teu povo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Pai, uma bênção especial sobre a vida, sobre a família, sobre os negócios, Pai, sobre a saúde de cada ofertante teu que mantém essa programação no ar, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Toma a vida de cada um, Pai. Toma a vida de cada irmão e irmã que são ofertantes, Pai. E honra, Pai, o que eles fazem aqui nessa programação, para que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado, Pai. Fica conosco, toma conta de tudo, Pai. E que esta programação, Senhor, no fim de tudo, ela venha glorificar o teu nome, Pai. É assim que nós te oramos, crendo e gratos, Pai, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de nos achegarmos a Ti, Pai, o Senhor ouvir, e temos certeza que haverá resposta para nós, Senhor. É assim que te oramos em nome de Jesus. Quem concorda e crê diz amém. Amém, queridos, glória a Deus. Quinta-feira passada, quando nós trouxemos aquele caso do quadro Socorro Vem do Alto, onde uma jovem senhora, ela tirou a própria vida, né? A colega dela mandou aquele caso e a gente ali explanou de forma muito simples, né? Muito superficial também, mas deu muita repercussão, recebemos muitas mensagens no WhatsApp e até agora a gente não conseguiu responder as mensagens da semana passada, né? E uma coisa que eu achei muito interessante foi que, assim, a gente já respondeu várias questões aqui do Socorro Vem do Alto, e tem quadros que a gente responde que as pessoas ainda falam tal no YouTube, mas nunca fala nada no WhatsApp. Mas esse caso da depressão, desses pensamentos, dessas situações, a gente respondeu esse caso, e assim, que eu lembro, eu acho, foi o caso que mais teve assim repercussão de pessoas falando, depois pedindo ajuda. Então tem muita gente no WhatsApp pedindo ajuda, e de vários estados do Brasil, né, que estão passando por essa situação. E eu queria ler uma palavra aqui na reflexão e deixar aqui para essas pessoas que pediram ajuda, né, se estiverem ouvindo a programação agora, se vão ouvir no YouTube. Queria deixar uma reflexão aqui que está lá em Mateus, o capítulo de número 4, e o versículo 18, que diz assim: Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Talvez alguém diga assim: pastor, o que é que tem a ver essa passagem com o quadro Socorro Vem do Alto de quinta passada e com a vida das pessoas que estão passando por essa situação? É bem simples o que eu queria falar aqui. Eu também, quando eu não conhecia Jesus, lá por volta dos 18 anos, eu tinha alguns pensamentos assim, que eu queria que minha vida acabasse logo, porque eu não via sentido na vida, eu não achava sentido na minha vida, sabe? A gente ia pra festa, a gente bebia, a gente fazia as coisas normais, digamos assim, da vida, que as pessoas que não conhecem o Senhor fazem, e a gente fazia aquilo ali, e eu não achava sentido na minha vida, e ficava pensando que minha vida terminasse logo, ou então até pensando assim: por que eu nasci, né? Eu deveria não ter nascido. Então eu tinha esses pensamentos, e chegou um momento, naquela época, que o Senhor fez mais ou menos aqui como Ele fez com esses discípulos: vem e me segue, né? Eu vou fazer de você pescador de homem, né? Inclusive, a gente até tinha um ministériozinho de evangelismo quando a gente era novo convertido,
que era ir na casa dos irmãos da gente e fazer uma reunião. E o nome da reunião era Pescadores de Homens. E a gente fazia isso e ganhamos amigos nossos para Jesus, inclusive pessoas que estão no caminho até hoje, né? Isso há muito tempo. Então, de uma pessoa, de um ser humano como eu naquela época, que não tinha sentido na vida, não via sentido em viver, achava a vida uma coisa, sabe, que merecia acabar logo. De repente o Senhor me chama e a minha vida, o meu pensamento, o meu homem interior muda e eu comecei a achar sentido nisso, né? Então passei dali para cá até hoje, até o dia que eu tô aqui ministrando para vocês, viver totalmente para o Senhor, e todos aqueles pensamentos mudaram, né? Então o que eu tento passar com isso para as pessoas é que muitas vezes nós passamos por situações de depressão, de não ter mais gosto na vida, como foi com a moça que tirou a própria vida, e como muitos irmãos que pediram ajuda, que têm esses pensamentos e não acham mais gosto na vida, é porque muitas vezes até dentro da igreja mesmo a gente está vivendo uma vida despropositada, e os propósitos que tem dentro das igrejas evangélicas hoje, que são apresentados para as pessoas, são muito vazios, né? Por exemplo, campanha para você comprar uma casa. E eu sempre falo isso: quando você compra a casa, no primeiro momento, você até fica feliz e tal, é uma alegria, né? Você conseguir comprar uma casa e você fica ali feliz e vê aquela alegria. Só que aquela alegria de comprar a casa, ela passa rápido. Aí você já tá triste novamente, não sabe o que vai ser da sua vida, você já não vê sentido na vida. Aí tá na tua igreja que você faz parte, aí tem um propósito, derrotar o gigante, você quer comprar um carro, aí vai lá, compra o carro, aí vem aquela alegria. Só que depois passa. Então hoje as igrejas elas convocam as pessoas para viver propósitos assim, para você conquistar coisas materiais, né? Não que seja errado você conquistar coisas, só que igreja não é para isso, sabe? E aí você vive conquistando as suas coisas, ou às vezes nem conquista. E aí de todo jeito, ou conquistando ou não, você nunca vai ter um propósito firme para você levar a sua vida, né? E muitas pessoas vão se encontrar assim, vazios, não sabem o que fazer. Por exemplo, quantas vezes eu fui para um culto triste, tipo assim, partido, sabe? Trincado por dentro com as situações da vida. E eu não podia me trancar num quarto, eu não podia ficar sem tomar banho, eu não podia ficar isolado, porque eu pensava assim: se eu parar agora e for curtir a minha depressão, a minha dificuldade e ficar dessa maneira, muitas pessoas que estão indo ali naquele culto ali, ouvir a palavra, muitas pessoas ali, elas vão perecer. Então Deus conta comigo para isso. E aquelas pessoas também estão indo ali para ouvir o que o homem de Deus vai falar da parte de Deus, né? Então aquilo me fazia levantar e ir ao culto, e eu pregava, expulsava o demônio, orava pelas pessoas. E aí eu via as pessoas sendo transformadas. As pessoas falavam: pastor, eu estava dizendo que essa semana ia ser minha última semana de vida e tal, assim. Enfim, vários casos, né? Pastor, essa mulher estava doente, ela foi curada quando o senhor orou e tal. Esse menino estava endemoniado, o senhor expulsou. Então tudo aquilo ali me dava alegria. Eu já saía dali feliz, alegre, dizia glória a Deus, glória a Deus. A própria ajuda que eu fornecia para as pessoas, ela me tirava daquela situação. Então os discípulos aqui, eles eram pescadores, faziam sua pesca, pegavam seu peixe e vendia e comia, né? E Jesus fez: vem cá, eu vou chamar vocês para uma coisa maior do que isso daí. Vocês agora vão pescar homens. E vocês vão observar que essas pessoas, Pedro, André, Tiago, João e outros que foram chamados, foi através deles que a gente hoje está aqui. Então a palavra que eles pregaram, que eles expandiram, levaram para o mundo, chegou até a gente está aqui hoje. E Jesus chamou eles para esse propósito. Então Pedro e esses irmãos enfrentaram situações muito mais difíceis que as nossas, mas eles nunca foram acometidos de uma depressão, e eles nunca pensaram em tirar a própria vida. Eles tinham que cumprir um propósito grande, um propósito eterno, né? Por exemplo, aí você fala assim: não, pastor, mas a situação que eu estou passando é assim, assim, é diferente. Presta atenção, Paulo tem uma carta, se eu não me engano é Filipenses, eu não lembro, que Paulo fala: Senhor, ele ora, intercede por um irmão que está doente, está quase morrendo. Ele diz: Senhor, não permita que ele morra, para não me acrescentar tristeza sobre tristeza. Então Paulo estava
vivendo situações de tristeza profunda. Mas Paulo não pensou em acabar com a vida dele, sabe? Então, às vezes, hoje, o que está colocando muita gente dentro de um buraco é falta de um propósito para viver. Falta de um propósito. Eu me lembro de um tempo aí que a missionária Dália, ela estava grávida e outras irmãs e também pessoas conhecidas estavam grávidas. E todas as mulheres que a gente estava mais próximo, conhecia, tiveram depressão pós-parto. E aí elas ficavam lá, não queriam o bebê, e familiares tomavam conta do bebê por enquanto e tal. E pessoas vinham cuidar dessas mulheres e ficaram dessa maneira e tudo, estressadas. E ficava ali isolada, chorando, porque teve depressão pós-parto, né? E todo mundo ficava ali cuidando. E Dalit disse assim, a missionária falou: sabe por que eu não tenho depressão pós-parto? Eu disse: por quê? Ela fez: eu sinto tristeza por isso, por aquilo, mas eu não tenho, porque eu tenho essa filha e tenho mais 2 filhas para cuidar. E a gente não tem parente para estar fazendo isso, não tem babá, não tem nada. Então eu tenho um propósito maior para viver, sabe? Então quando a gente encontra um propósito maior para a nossa vida, principalmente quando é um propósito de Deus, a gente vence esse vazio, essa lacuna dentro da nossa alma, que faz a gente achar que a vida tem que ser encerrada, e muitas vezes ser encerrada pela nossa própria mão, né? Porque quem faz nascer e quem faz morrer é Deus. Então Ele sabe o dia de nascer e Ele sabe o dia de morrer. Então é Ele que põe fim nisso, porque isso é de exclusiva autoridade dEle. Então às vezes a gente está tão vazio dentro de nós que a gente diz: não, minha vida tem que ser encerrada agora, eu decido, e tem que ser encerrada pela minha própria mão, né? A gente se coloca assim num patamar de autoridade e de desespero, né? Então, eu queria iniciar o programa trazendo essa reflexão, porque o que falta para muita gente dentro da igreja é um propósito. E olha que eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as pessoas que na igreja eu orei, que tinham esses pensamentos de autodestruição, todas essas pessoas que eu orei eram pessoas que já eram cristãs de igrejas evangélicas. Eu não lembro, talvez possa ter acontecido, mas eu não lembro de eu ter orado por alguém que ainda não era crente. Todas as pessoas que eu orei, que tinham tentado, inclusive pessoas que fizeram tentativa de se autodestruir, eram pessoas da igreja, né? Então assim, eu fiquei meditando sobre isso. Eu pensei: puxa, por que esse quadro Socorro Vem do Alto deu tanta repercussão como nenhum outro quadro tinha dado, sabe? Eu achava que o quadro que mais dava repercussão era quando falava de casamento, porque sempre que tinha algum quadro aqui de casamento, as pessoas comentavam muito aqui no WhatsApp pedindo ajuda pro casamento. Mas só que esse aí, de quinta-feira, falando dessa moça aqui, dessa jovem senhora que fez isso com a própria vida, trouxe muita repercussão e muitas pessoas estão assim. E eu pude ouvir algumas pessoas, eu ouvi bem poucas pessoas, porque eu gosto de dar atenção ao relato para compreender a vida da pessoa e tal, para poder ajudar, não chegar e dizer: irmã, tenha fé, ore. Não, eu quero entender para saber a raiz. E as poucas pessoas que eu pude atender durante essa semana, a gente vê que a maioria é pessoas de igreja, mas essa fé evangélica se tornou uma coisa tão religiosa que eu fico observando assim, as coisas que as pessoas falam sobre igreja, a visão sobre Deus, são coisas que às vezes não faz nem sentido. E não está em lugar nenhum da Bíblia. É coisas que já aprenderam. Então assim, a eficácia de Satanás, eu tenho que reconhecer, é muito grande no meio da igreja. O diabo entrou no meio da igreja, levantou muitos falsos pastores, falsos mestres, e o povo aprende cada coisa, sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês: desde o dia que Jesus me chama e que eu me torno um servo dele, um cristão, um crente, um ministro da palavra de Deus, um servo, esses pensamentos foram embora da minha vida, né? E eu vou falar para vocês uma coisa: eu passei a sofrer muito mais como cristão do que quando eu era do mundo. Quando eu era do mundo, eu sofria pelas minhas próprias mazelas, os meus vazios existenciais, a vida de um jovem amorosamente desiludido, o vazio depois das festas que você vai, quando é a ressaca emocional das festas, né, e tal. Eu vivi aquilo ali, a vida frustrada de um jovem que
quer alcançar isso e aquilo não alcança. Então eu vivia a minha depressão, né, se é que se pode chamar assim, o meu desejo de não viver por conta dessas desilusões. Mas quando eu passei a servir a Deus, eu passei a encarar sofrimentos reais, perseguições, traições, calúnias, muitas calúnias, ingratidão é o que mais se tem, né? Eu passei a enfrentar isso, e mesmo diante dessas coisas eu nunca mais tive aqueles desejos, aqueles pensamentos, né? Muitas vezes olhando para o mundo, sim, vendo o mundo como ele é, eu disse: ô Jesus, queria que o Senhor voltasse logo, queria que o Senhor viesse me buscar. Mas aí o meu desejo de estar com o Senhor, né? E não por achar que a vida não faz mais sentido e acabar com ela, né? Como a gente tem visto. E eu vou falar, a maioria dos casos que eu pude atender as pessoas são casos completamente espirituais. Pela voz da pessoa, você já sabe quem é que está atuando ali. E são situações muito fortes. E o que eu queria trazer para vocês era justamente isso, é que, sabe, na tua angústia, na tua situação, clama ao Senhor e pede ao Senhor que te direcione, pede ao Senhor que Ele dê um propósito, um sentido para a tua vida, sabe? Eu cheguei à época da minha juventude, né, nesse período que eu falei para vocês, que eu cheguei a perguntar, eu fiz: Deus, se o Senhor existe, perguntei na minha mente: Deus, se o Senhor existe, me dá um sentido assim para viver, né? Eu não era crente, não era nada. E aí é quando, na porta da minha casa, vieram os irmãos bater na porta da minha casa e me oferecer estudo bíblico. E eu disse: eu aceito. Mesmo eu não sendo cristão, não sendo evangélico, nem entendendo como é que funcionava a igreja, nem sabendo a diferença entre Deus e Jesus, eu não sabia. Quando essas pessoas bateram na porta da minha casa e me ofereceram estudo bíblico, aí imediatamente eu aceitei, porque eu entendi que era a resposta daquele questionamento que eu tinha na minha cabeça, né? Então aí começou a minha jornada. Então o único remédio que eu posso ensinar para vocês é esse, sabe? Ainda que você procure um profissional da mente e você vá lá desabafar com um psicólogo, ou que você vá no psiquiatra para que ele te receite remédios, eu tenho plena convicção que você nunca vai ser curado com isso. Talvez você sinta até um pouco de alívio, mas esse vazio dentro da alma da gente, esse desejo de não existir mais, ele só pode ser preenchido com Jesus e com um propósito para viver. Não com a igreja evangélica. A igreja evangélica não preenche ninguém. Hoje, sinceramente, a igreja evangélica faz muito mais mal do que bem. Olha, e preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando de igrejas verdadeiras, genuínas, onde tem homens e mulheres de Deus que vivem uma fé verdadeira e que ensinam uma fé verdadeira sem procurar ganhar dinheiro nas custas de ninguém. Essa igreja aí vai fazer bem para você. Mas a maioria das igrejas evangélicas que tem funcionam como empresas para enriquecer suas lideranças. Esse tipo de igreja não tem nada, não tem palavra, tem entretenimento para arrancar o teu dinheiro. Então você vai lá procurando melhorar de vida e muitas pessoas vão sair vazias, com o casamento acabado e com a vida destruída. Quantas pessoas que eu conversei, que eu ajudei, que eu aconselhei, quantas pessoas que tiveram as suas vidas pioradas, destruídas depois de ir para a igreja. Até já falei aqui no programa de um varão que eu ajudei, que ele se enforcou, mas graças a Deus ele não se autodestruiu, e ele colocou uma corda e se enforcou, mas os vizinhos conseguiram resgatar ele, e tudo começou depois que ele foi para uma igreja pentecostal lá, com a família, a mulher, as 2 filhas, e num culto que ele faltou, que a mulher foi sozinha, profetizaram que ele não era o da esposa dele, ou seja, que um não era para o outro, que Deus tinha outro para ela, e levantaram um homem dentro da igreja dizendo que era o marido, que era o dela, que Deus escolheu. E aquilo entrou na cabeça da mulher dele de uma forma que ela deixou ele e foi viver com esse homem dessa igreja, e aquilo ali foi um baque para ele, e ele tentou se autodestruir, né? Então tem igrejas que vai fazer muito mais mal para você. Por isso que eu falo que igreja não vai preencher você. Ainda que você tenha muita atividade na igreja e você procura ocupar sua mente com essas coisas, isso não vai libertar você. Mas você precisa de um propósito. E outra coisa que eu vou falar para você: viver para Deus não é uma coisa simples, nem uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Viver realmente para Deus é uma coisa que vai exigir da gente renúncia. Como Jesus fala lá, Jesus não mente, ele é muito claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, se alguém quer vir após mim, negue essa sua vida que você vive, esqueça essas coisas que você vive, venha após mim, tome a cruz, ou seja, esteja disposto até a morrer por mim e siga-me. É assim, a verdade é essa.
Esse é o patamar, escala de Jesus. Mas quando você chega na igreja evangélica hoje, você escuta que tem um Deus ali, que ele não pode te ver chorar, que ele não pode te ver sofrer, ele não pode ver você tropeçar, que ele fica triste, que você é o centro de Deus, de Jesus, e que ele vai te dar. E você piora com isso. Os discípulos aqui abandonaram sua empresa de pesca, seu negócio, né, para virar pescadores de homens. E esse foi o propósito que Deus deu. E eu acredito muito, sou convicto disso, que cada um de nós vai ser plenamente satisfeito, preenchido, e vai ter alegria para viver, mesmo num mundo tão ruim como esse. A gente vai ter alegria para viver quando a gente estiver cumprindo o nosso propósito, né? Nosso propósito. Todo mundo nasce com um propósito. Para encerrar aqui, eu vou te falar uma coisa. Você nunca viu um passarinho tomando cachaça num bar? Você nunca viu um passarinho na rua pedindo esmola? Você nunca viu um passarinho dormindo debaixo de um viaduto? Você nunca viu um passarinho se enforcando com a corda? Você nunca viu isso. Por quê? Porque o passarinho, todo dia ele acorda para viver o propósito que Deus criou ele. Todos os dias ele acorda e vai viver esse propósito. Ele canta, ele vai voar, ele vai espalhar sementes. Sempre vai ter comida em algum lugar para ele e água. E ele vive feliz, sabe? E ele vai viver aquilo ali. Agora, se um passarinho ele tentasse virar um peixe, possivelmente você ia ver muitos passarinhos boiando no mar, né? No mar, no rio, numa poça de água, numa lagoa, onde quer que tenha peixe. Se ele tentasse aventurar isso, eu acho que o passarinho, não tenho certeza que ia acontecer isso com o passarinho, e você ia ver um cenário muito triste, vários passarinhos apodrecidos em decomposição, ali naquelas águas boiando, porque eles foram viver uma coisa que eles não foram chamados para viver, sabe? E muitas vezes, o ser humano, você vê pessoas aí caídas na sarjeta da vida, dormindo debaixo de ponte, deixou a família, foi pra rua. Está crescendo muito no Brasil o número de morador de rua. Tem até canal no YouTube ensinando como você ser um morador de rua, sabe? Tá uma loucura. Porque as pessoas não têm vivido o propósito que Deus chamou elas. Aí você fala assim, pastor, mas como eu vou descobrir o meu propósito? Isso é muito fácil. Essa pergunta já me fizeram tanto, que é muito fácil de responder para você. Eu, quando cheguei na fé, eu perguntava muito ao meu pastor, qual o meu propósito? Assim, o senhor acha que Deus me chamou para quê? E ele, vamos ver. E ele não sabia falar o que era, o que não era. E aí eu perguntei pro próprio Deus o que era. O próprio Deus. Eu falei, Senhor, qual o meu propósito aqui? O que é que o Senhor me chamou para fazer? E eu abri um texto em Eclesiastes que diz assim, o que vier para fazer a tua mão, faça, conforme a tua força. E ali eu passei a fazer de tudo um pouco na igreja. E depois de um tempo, quando Deus levanta pessoas para reconhecer o ministério na minha vida, e me separar para tal, dentro da igreja, eu já sabia fazer um bocado de coisa que eu tinha aprendido. Então eu fui cumprir o meu propósito equipado com várias habilidades, porque na juventude eu estava fazendo de tudo, né? Então, o que vier para você fazer para o Senhor, faça. E chega um momento que se manifesta de uma maneira mais clara. Mas o que eu acredito é que todos nós que estamos assim, afundados dessa maneira, só olhando para a nossa dor, para o nosso sofrimento e não achando sentido de viver, se a gente se levantar para um propósito maior, a gente vai ficar curado, sabe? Vai ficar curado. Vocês me imaginam as situações de pressão que eu passo no trabalho, na igreja, pressão mesmo, muita pressão de muita gente, sabe? Pressão extrema. E muitas vezes eu penso assim, por que eu não caí, não sucumbi diante disso? Porque Deus me sustenta para um propósito que Ele chamou. E Ele também vai te sustentar. Ele também vai te segurar. Então, eu trago essa reflexão e espero que ela tenha abençoado a tua alma, falado contigo. E só uma coisa, para encerrar aqui. Muitas vezes a gente está só sofrendo sozinho, tentando nos destruir, porque é egoísmo, sabe? É egoísmo. Talvez alguém se choque com a fala e vá comentar, falar que eu sou isso. É um pouco de egoísmo e de orgulho. Quando você vai e você se autodestrói, deixando pessoas que precisam de você. Olha o que Paulo disse, tá? Isso aqui foi Paulo. Paulo disse, eu já estou sendo oferecido por libação. E eu queria mesmo habitar com Deus. Mas por causa de vocês, eu tenho que ficar um pouco mais aqui nessa terra, nesse corpo aqui. Ou seja, Paulo já tinha sofrido bastante dentro do propósito dele. E ele já queria estar com o Senhor. Mas ele disse, por causa de vocês, para edificar vocês, eu vou ficar um pouco mais. Entendeu? Eu vou ficar um pouco mais. E ele ficou por causa dos outros. Então a gente precisa se doar por causa dos outros.
sabe? A gente precisa se doar. E quando eu falo por causa dos outros, por propósitos que Deus estabeleceu, tá? Porque tem muita gente aqui que está afundado por fazer tudo para pessoas que não é para fazer, para pessoas que não merecem, para pessoas que Deus está castigando elas nessa vida, pelos pecados delas. E quando eu falo Deus castigando, é Deus dando permissão a ela colher as coisas que ela planta. Não que Deus propriamente foi castigar ela. Na verdade, Deus quer perdoar ela, né? Mas de tanto ela ser cabeça dura e querer fazer errado, Deus deu essa permissão para ela se arrebentar. E aí tem gente que está se doando para essas pessoas. Aí você está fazendo tudo errado. Mas que essa palavra aí, ela te dê sabe, uma luz, que ela esclareça a tua mente, que ela tire essa treva da tua mente, e que você venha viver um propósito maior, e que você seja curado e curada disso em nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa era a reflexão que eu tinha aqui para deixar, porque eu fiquei muito preocupado com a quantidade de pessoas que estavam assim, né? Mas eu tenho certeza que vai falar com muita gente, tá bom? Pessoal, eu quero aqui agradecer aos nossos irmãos, né? Essa programação é uma bênção e só é possível ela tá no ar aqui porque o nosso horário aqui na 100.5 ele é pago com a oferta dos nossos ouvintes, né? Nossos irmãos, irmãs que todos os meses ofertam para manter o programa no ar. Eu só tenho a agradecer a todos os irmãos, irmãs. São homens, são mulheres, a maioria é mulher, senhoras, muitas senhoras, né? E também tem jovens, né, que mantêm essa programação no ar. E eu quero agradecer a todos vocês por tal, porque através da vida de vocês aqui esse programa chega em tantas pessoas e abençoa a vida de tantas pessoas, né? E cada situação que porventura o Senhor venha livrar uma pessoa de se autodestruir, vocês que ofertam estão participando disso, né? Vocês estão impedindo que isso aconteça, né? E é a galardão de Deus para vocês, né? Então eu quero só agradecer aqui a cada um de vocês, cada irmão, irmã que enviou suas ofertas. Você que não enviou ainda, envie, né? É muito importante a sua oferta, mas eu quero agradecer e lembrar que as nossas orações elas são sempre direcionadas à vida de vocês para que Deus possa vos abençoar, né? E você que está em casa ouvindo, que está sendo abençoado, você pode nos ajudar a manter o programa Última Chamada no ar aqui na 100.5, nos ajudando a custear o nosso horário aqui nesta rádio, tá bom? Você pode estar ofertando. Pastor, como é que eu faço para ofertar? Fala com a gente pelo WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. Esse é o WhatsApp do programa Última Chamada. Você vai falar conosco e inclusive ele é a chave Pix. Você pode até usar esse mesmo número aí como chave Pix e fazer a tua oferta, né? Aquilo que Deus colocar no teu coração para nos ajudar a manter a programação no ar. E você que não usa o Pix ou você que não pode, né, por questão de saúde, tem pessoas assim que cuidam de filho, como a irmã Penha, da cidade de Bahia, nosso motoboy vai sempre pegar a oferta na casa dela. E outros irmãos aqui da região metropolitana, o nosso motoboy passa lá para pegar a oferta na casa deles, porque são pessoas que têm atividades e que não pode e também não usa Pix, né? Então, todo mundo que mora em João Pessoa e na região metropolitana, nosso motoboy vai pegar. E você que mora mais longe, você pode fazer pela lotérica, pelo banco, tá? Fala com a gente no WhatsApp e de maneira nenhuma você vai deixar de fazer parte dessa bênção, dessa programação e de estar junto conosco, resgatando vidas aqui nesse lugar, tá bom? Pessoal, vamos aqui saltar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, que tem uma situação muito interessante aqui, que eu tenho certeza que vai falar com muitos de vocês aí que congregam nas suas igrejas aí de bairro, local, enfim. Deus vai falar com vocês aí. Eu peço a vocês que estão lá no canal do YouTube, no RBT Plus, se inscreva aí no nosso canal, bota aí no buscador RBT Plus, é BT, tá? Não é PT não, RBT Plus, se inscreva no nosso canal e a programação está sendo gravada, vai ser postada e você vai poder comentar o quadro aí e também ajudar aí quem mandou a pergunta e está respondendo, tá bom? Agradeço a vocês que semana passada correram lá no YouTube e comentaram abençoando a programação, participando, tá bom? Quero agradecer a vocês também, um grande abraço para vocês. E vamos aqui soltar a vinheta e avançar aqui para a locução e em seguida a gente vem com a resposta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor. Sua programação tem me instruído muito.
Tenho aprendido e crescido bastante na caminhada através dos ensinos ministrados no canal. Tenho visto simplicidade e sabedoria nas direções apresentadas aos irmãos. Por isso, eu também gostaria de pedir um direcionamento para tomar uma decisão bastante séria. Desde que me converti, há mais ou menos 4 anos, que me congrego no mesmo ministério. Meu pastor e minha pastora foram bênção demais no início da minha caminhada. Eu cheguei na igreja desempregada, com problemas psicológicos e com um casamento quase acabado. Eles me ajudaram em tudo, e hoje estou de pé, fazendo a obra junto com eles. Porém, atualmente acredito que algo está fora da direção de Deus, porque tudo tem dado errado no novo campo, que foi aberto há 6 meses aqui perto da minha casa. A congregação tem pouca gente, quase ninguém da sede vem cooperar. Os irmãos não têm interesse em dirigir um culto, cantar um louvor, deixar um versículo. Também não tem uma equipe de evangelismo. Consequentemente, a congregação não cresce. Sendo assim, não entra dízimo e oferta para custear as reformas necessárias e despesas mensais. A energia foi cortada e estamos sem culto há 15 dias. Quando fomos indagar ao meu pastor e minha pastora, eles não sabem o que fazer e estão esmorecidos. Estão com cara de oprimidos e até os cultos da sede estão sendo afetados por essa situação. Alguns irmãos saíram e foram para outros ministérios próximos. Diante disso, eu e algumas irmãs do conjunto de senhoras estamos pensando em pedir a bênção e sair, porque sabemos que quando uma liderança perde a direção, pode levar muitos ao precipício. Também sabemos que quando algo é de Deus, flui e traz paz. Porém, essa nova congregação está travada e trazendo angústia e perturbação. Pastor, o senhor acha que devemos sair para não sofrer o dano desse direcionamento errado? E qual linha ministerial o senhor indicaria a gente procurar uma nova congregação? Amém. Tá aí a questão da nossa irmã. Eu vou falar que é algo extremamente comum, né? Eu estava até conversando com a missionária, amiga minha, esses dias, acho que faz umas 2 semanas, e ela estava falando justamente isso, que lá na rua dela, várias igrejas fecharam, né, na localidade que ela mora, por motivos parecidos com a questão aqui da nossa irmã. E, tipo, isso tem acontecido em vários bairros, né, da nossa capital, também em outras cidades. A gente também fala com pessoas de outros estados, e elas também comentam isso. E o primeiro ponto que eu quero abordar é que uma situação como essa que acontece não é necessariamente falta de visão do pastor, da esposa dele. Não é uma questão de falta de visão ou que Deus não mandou fazer. Eu queria abordar isso para desmistificar algumas coisas da cabeça de vocês, porque eu, pelo menos falo por mim, eu cresci aprendendo o seguinte na igreja que eu congreguei, né? Eu aprendi assim: quando algo é de Deus, vai acontecer, né? Por exemplo, eu congregava lá na igreja e às vezes a gente queria fazer alguma coisa nessa congregação, conversava com o pastor, orava, pedia autorização, e a gente era liberado para fazer. E olha que eu vou falar uma coisa para vocês: tudo que você vai fazer para Deus é difícil. Tudo. Sabe, desde a minha época, assim, da juventude na igreja, que eu percebia que tudo era difícil. A gente ia fazer algo assim, e aí começava as lutas, os embates, e aí os mais velhos da igreja diziam: não, se é de Deus, vai concluir, né? Vai acontecer e tal. E aí muitas vezes acontecia e outras vezes não acontecia. E eu comecei a crescer na fé e ensinar que era assim: se fosse de Deus, acontecia, e se não acontecia, porque não era de Deus. Então a gente tinha essa visão e a gente passava a discernir e julgar as situações dessa maneira. Por exemplo, nesse caso seu aí, se eu tivesse no meio, eu dizer: não, isso aí não é de Deus não, irmã. Realmente não foi de Deus. Não foi de Deus a obra aí, não é o ministério. Não, Deus não queria fazer isso. E aí por isso não se concluiu. Eu teria esse pensamento. Eu ia pensar dessa maneira, porque eu fui ensinado assim. Mas quando eu vou ler a Bíblia, por exemplo, e vejo Deus prometendo a Abraão e ao seu povo
a terra de Canaã, do Nilo ao Eufrates, que é o propósito de Deus, eu vou observar, estudando a Bíblia, eu creio que a maioria não estuda a Bíblia que está ouvindo, eu vou observar que nunca Israel tomou posse do território que Deus queria que eles tomassem. Nunca. Nunca Israel foi do Nilo ao Eufrates. Nunca. Em nenhum momento da história. Hoje é que é menos ainda do que já foi um dia, né? Eu acho que o maior período de Israel de extensão territorial foi na época do rei Salomão. Depois disso aí, foi só reduzindo. E aí eu vou dizer, é porque não era de Deus? Por exemplo, lá em Josué, capítulo 18, se eu não me engano, o pessoal chega para fazer o seu sacrifício, fazer a festa solene, adorar o Senhor, e 5 tribos tinham terra e 7 não tinham, ou seja, a maioria não tinha. E naquela época ali nada tinha acontecido. E eu pergunto, não era de Deus? Isso aí não era de Deus, né? Então, existe uma coisa na cabeça da gente que é o seguinte: se meu casamento for de Deus, tudo vai dar certo. E se aí que ele começar a dar errado, é porque não é de Deus, né? Eu já ouvi quantos casos eu já respondi de homens e mulheres que diziam assim: pastor, eu me casei, aleluia, Deus confirmou até a roupa. Eu disse, se ela vier de azul, com o cabelo repartido para o lado, com a ponta pintada de amarelo ou de vermelho, aí é confirmação. Aí ela veio daquele jeito, glória. Aí depois de 2 anos, 1 ano, sei lá, algum tempo, tá separando. Não é de Deus. Eu fiz, por quê? Não, porque a gente tá brigando muito. E quando um casal briga, não é de Deus. Então esse casamento não é de Deus. Olha a cabeça das pessoas, como é que elas funcionam, né? A gente precisa entender, escuta isso aqui, que nós temos responsabilidades pessoais, sabe? Com o casamento, com a criação dos filhos, com o nosso trabalho, com o ministério que Deus coloca na nossa mão. Então existe uma responsabilidade pessoal. Deus fala, eu quero isso, mas a gente tem que fazer. Por exemplo, lá em Timóteo vai dizer que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E eu pergunto para você, todos os homens vão ser salvos? Não. E por que então? Se é uma coisa que Deus quer, por que não vai acontecer? Porque cada um tem sua responsabilidade pessoal. Então o primeiro ponto que eu abordo é esse. Não é porque não se concluiu, não é porque esse trabalho dessa nova congregação aí não deu certo, não é porque vocês não conseguirem ir à frente nessa nova congregação, não é por causa disso que faltou visão, que não é de Deus, que a senhora vai sair agora, né? Porque eu penso, se a senhora está nessa igreja, a senhora foi abençoada aí, e o pastor e a sua pastora aí, né? Digamos assim, a esposa dele, né? A irmã, a missionária, enfim, como o pessoal chama aí. Se ele e ela, vocês foram orar, foram abrir essa congregação nesse outro local que precisa, e vocês chegaram lá, nesse local, e havia tantas carências espirituais e materiais, e aí vocês tentaram, e agora estão voltando, porque as pessoas saíram e tal, não é porque eu não vejo, biblicamente falando, não é porque não é de Deus, que não foi de Deus, que Deus não quer. Não é por esse motivo. É porque existe a responsabilidade pessoal. Quando você abre a Bíblia, porque eu vou falar uma coisa, o que falta é Bíblia, para as pessoas discernirem. A gente tem que ter discernimento pela Bíblia, e não por jargão que a gente aprendeu na igreja. Como é esse? Se é de Deus dá certo, se não é de Deus dá errado. Presta atenção, lá em Juízes, quando as tribos vão tomar a terra, fala, tribo tal tomou terra tal, mas não conseguiu tomar aquele território. Mas naquele território fez amizade com aqueles moradores de Canaã e tal, não sei o quê. Ou seja, muitas tribos não tomaram o território porque não cumpriram sua responsabilidade pessoal. E aí você vai dizer, não tomou porque não era de Deus, sabe? Então é muito fácil, tudo que dá errado na vida da gente, a gente fala assim, não é de Deus. Tipo assim, foi arrumar um emprego lá, e você tinha que ter um bom currículo. Aí você nunca se esforçou para botar um currículo bom. Aí você, isso aí não arrumei porque não era de Deus, né? Aí você vai lá, não arrumou porque não era de Deus, é porque você é preguiçosa. Aí é diferente. Aí por isso você não arrumou. Mas é mais fácil você falar assim, eu não arranjei esse emprego, não fiquei porque não era de Deus. É mais fácil você dizer isso, não é não? Vai aliviar a tua consciência. Porque você passa a vida gemendo de preguiça. Você não faz nada. Você não se move para nada, você é preguiçosa, você não cuida da sua vida, não cuida da sua casa, você não consegue fazer nada. Você não consegue se desenvolver para nada. Você passa o dia no celular,
vendo vídeos na internet. Aí quando chega na hora de você disputar a vaga de emprego com alguém, chega lá, tem muito mais pessoas habilitadas, que tem um currículo muito mais recheado. E a empresa vai escolher aquilo que vai produzir mais para ela, para poder pagar um salário. Aí você chega lá, não, nós não vamos ficar com você. Aí você, porque não era de Deus. É muito mais fácil falar isso, né? E pensar dessa maneira do que você encarar a responsabilidade pessoal. Por exemplo, você não cria bem os seus filhos e seus filhos têm comportamentos esquisitos, agressivos, como vários casos vieram na igreja de mães que chegaram com filhos. Pastor, meu filho é autista. Né? Tem uma irmã lá da igreja que ela disse, pastor, minha filha é autista. Eu fiz sua filha o quê? Ela é autista. Eu fiz sua filha, irmã, a senhora sabe que a conversa comigo é olho no olho direto. Sua filha é mal educada, só isso. Não, mas a médica disse. Eu desafio a médica. Sua filha é só mal educada. Não, porque eu fiz sua filha mal educada. É mais fácil para a médica e para você falar que ela é autista. É mais fácil. Porque hoje, inclusive, você pode até ganhar um salário agora porque sua filha é autista. Mas se você não quiser ter problemas futuros, eduque sua filha segundo as escrituras. Você vai ver. A irmã botou em prática. Não gostou da direta, mas ela mudou. E eu disse, depois de anos, eu cheguei e fiz, e aí, irmã, tua filha é autista? Não, pastor. Aí, sabe? Então tem muita coisa na vida da gente, que é o primeiro ponto que eu abordo, que a gente se esquiva da responsabilidade pessoal e a gente tenta aliviar a consciência dizendo que não é de Deus. Aí então a senhora fala assim, não era de Deus, não era de Deus, e a senhora quer sair da igreja onde a senhora foi extremamente abençoada, que é o que está acontecendo. Eu recebo tantos áudios aqui, relatos escritos de pastor, de pessoas de igreja. Eu nunca vi tanta igreja fechando como está agora. E ao mesmo tempo, tanta igreja abrindo. Mas fecha rápido. Esses dias eu fui orar no monte e cheguei lá. E tinha 2 irmãos lá, tal, e eu comecei a orar junto com eles. E ali Deus me usa em espírito para um homem que está lá, não sabia que ele era pastor. E ele começa a chorar durante a oração que eu estava fazendo por ele. E ele falando que o ministério dele tinha 3 congregações, 2 fecharam, e essa outra estava para fechar, porque ele não estava conseguindo pagar o aluguel de um espaço que já estava praticamente doado. Eles só precisavam dar R$500 por mês. E ele disse que não estava conseguindo pagar. E as pessoas estavam dizendo que o ministério não era de Deus. Ou seja, a pessoa tem um ministério há 15 anos, e aí fechou uma igreja, fechou outra, e agora tem um espaço quase de graça. E ele falou, nem os obreiros da congregação lá, pastor Josué, são dizimistas. Nem os obreiros são dizimistas. Aí ele disse assim que estava fechando. E o coração dele, a incredulidade e a dúvida, será que é de Deus? Será que Deus está comigo? Então a ideia é o seguinte, se ninguém dá o dízimo e paga o lugar lá, e aí ele fecha porque não era de Deus. Isso não existe, pelo amor de Deus. Então se é de Deus, vai fazer o quê? Cai dinheiro do céu? Se é de Deus, ele ia para o monte orar e ele achava uma bolsa com dinheiro lá. Sabe, irmã, eu acho que essa visão que a senhora tem, ela é fruto de uma coisa meio neopentecostal, pentecostal, porque eu vim de igreja pentecostal, né? E tinha muito essa visão lá, entendeu? Até uma coisa simples assim, eu vi as irmãs falando na igreja que hoje eu vejo assim, eu fiz que loucura. Por exemplo, as irmãs, teve um momento lá na igreja, que eu não sei o que era, não sei se era uma reforma que ia fazer lá, que o povo começou a fazer vários projetos assim para arrecadar dinheiro. E aí as senhoras da igreja lá, do grupo de senhoras lá, elas estavam fazendo cantina no final do culto, né? Aí todo final do culto a gente já sabia, a gente não pegava o dinheiro para lanchar em lugar nenhum, tinha que comer lá para abençoar a própria obra, né? Beleza. Aí teve domingo que não tinha. Aí eu escutava as irmãs dizendo, não, mas se não deu para ir, é porque não era de Deus, é porque Jesus não quis hoje, né? Jesus não quis, não sei o quê, então não era de Deus, tal. Resumindo, as irmãs tinham a semana livre, aí deixava pro domingo, que já é um dia assim que vários comércios estão fechados, acordava tarde, aí ia atrás de comprar ali as coisas para fazer o lanche lá, e muitas vezes não conseguia fazer, ou quando conseguia, vinham poucas coisas, e no instante acabava. Aí quando não conseguia, não é porque não foi de Deus. Eu fiz, mas é muito mais fácil hoje, hoje eu penso, é muito mais fácil você ter a semana inteira, você nem ligar para isso, você ficar dormindo até tarde, você não produzir nada, aí quando chega no domingo de 11 horas, meio-dia, você vai atrás de algum comércio que porventura esteja aberto, aí você compra lá e não dá tempo de fazer, porque tá no culto, chega atrasado, aí fala, não, é porque Deus não quis, é porque não foi de Deus. O que falta para muitas pessoas dentro da igreja é juízo e responsabilidade pessoal, entendeu? E eu vou falar da minha parte de pastor.
Desde que ano que eu estou pastoreando? Acho que desde 2010, eu acho. Desde 2010 que eu fui colocado à frente da obra, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse tempo todo que eu estou fazendo a obra, pastoreando, o que eu mais vi na igreja foi isso. Todos os projetos da igreja funcionam assim. Por exemplo, irmãos, a gente vai comprar um som. O som custa aí 20 mil. Pronto, beleza. Vamos comprar esse som aí. Custa 20 mil. Então a gente tem que levantar 20 mil, né? Pronto, beleza. 20 mil reais. Aí, e aí, igreja? Vocês estão de acordo? Amém? Glória a Deus. Pronto, beleza. Vamos lá. Todo mundo fala glória a Deus, todo mundo diz amém no culto, na reunião. Mas na hora de fazer, a maioria das pessoas não vão fazer. Sempre a igreja vai estar dividida no grupo. O grupo menor do arraial faz e o grupo maior não faz. E geralmente o grupo menor carrega o peso do grupo maior. Se você for ler a trajetória de Moisés libertando o povo, levando para Canaã, sempre vai ser assim. Pequeno grupo espiritual fazia, cria, maioria não faz e crê. Na igreja do mesmo jeito. E, consequentemente, vai ser muito difícil concluir as coisas. E muitas dessas coisas não vão ser concluídas. E não significa que elas não vão ser da vontade de Deus. Entendeu? Eu vou dar o próprio exemplo do ministério que eu faço parte. A melhor coisa é você falar, você ter autoridade para falar, daquele que você vive. Por exemplo, quando foi no centro de missões que a gente começou a construção, veja bem, o terreno já está há muito tempo comprado, mas a gente começou a construção só há 1 ano atrás. 1 ano e alguns meses atrás. Quando a gente começou a construção, tinha muitas pessoas lá fazendo e tal. Vamos lá, vamos aqui, vamos ali. E chegando gente nova na igreja. Chegou um casal lá, não, vou trazer a engenheira, tal. O outro, não, vou trazer pedreiro, vou trazer isso, eu vou trazer aquilo. Todo mundo lá empolgado e tal. Eu fiz, olha, e aí quem não vai participar da construção, prepara a comida lá para quem está lá, gera uma forma de criar oferta e tal, não sei o que e tudo mais. Beleza, tem lá um grupo de pessoas lá fazendo, vai lá. E aí começa, e você vai observar. Até foi um bom número de pessoas trabalhar, mas depois vai saindo. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro, vai saindo. E as pessoas não se adequam ao que Deus quer fazer, e aí o povo vai e sai. E depois fala assim, é porque isso aí não era de Deus, é porque acho que o pastor viajou, Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Não. É porque tudo que vai se fazer em conjunto é a responsabilidade pessoal. Então, se vocês iam abrir outra congregação, todas as pessoas dessa congregação que já está aberta, tem que estar envolvido naquela. Ou a congregação ela vai surgir do nada sozinha. E uma congregação que eu falo para vocês não é nem prédio, parede e cadeira. Tem a parte espiritual. E aí eu pergunto, quem estava ajudando o seu pastor, a missionária lá? A senhora foi lá pregar? A senhora se habilitou para pregar, para ajudar em algum culto, em alguma oração? Sabe? Porque a igreja não é só isso. A senhora ir lá e lavar, e arrumar. Não, o principal de plantar a igreja é a parte espiritual. Para lavar e para arrumar, você contrata até uma diarista, você paga, vai na internet e contrata. Mas é a parte espiritual. Entendeu? As pessoas, a realidade é que não querem, as pessoas não querem, de forma alguma, assumir responsabilidade pessoal com nada, sabe? Eu vejo mulheres na igreja que não querem criar seus filhos. Filho fica na casa de mãe, na casa de sogra, até na casa de vizinho. Aí eu te pergunto, se uma mulher que o filho que ela pariu, que saiu dentro do ventre dela, ela não tem responsabilidade pessoal, quem criou o filho foi a sogra, foi a mãe, foi qualquer pessoa. Se uma mulher ela não tem responsabilidade com o filho, eu pergunto, como é que ela vai ter responsabilidade com a obra de Deus? Hein? Eu falo para vocês, um pai, como eu vejo vários pais na igreja, que eles não têm responsabilidade com o próprio casamento, com a condução, com o sacerdócio do lar, com a espiritualidade da família. Ele mesmo não ora, ele não ora pela vida dele, ele mesmo não ora, ele não tem uma vida espiritual. E, consequentemente, ele não vai ser um sacerdote da sua esposa, dos seus filhos. Aí eu te pergunto, uma pessoa dessa vai ter responsabilidade com a obra de Deus? Sabe? Então, é muito mais fácil para as pessoas falarem, não foi de Deus, não é de Deus. Então eu acredito, irmã, no primeiro ponto que a senhora está extremamente errada. A senhora e todas as pessoas que estão fazendo isso, sabe? A senhora e todas as pessoas que estão com esse pensamento e que falam agora vocês vão sair. Vocês vão sair para onde? A pergunta é, o segundo ponto, vocês vão sair para onde? A senhora vai sair para onde? As irmãs que estão com a senhora com esse pensamento, vocês vão sair para onde? Para onde é que vocês vão? Vocês vão procurar um lugar que já está tudo pronto, né? Vocês foram abençoadas pelo pastor de vocês. Aí agora que vocês foram abençoadas, que
tem que estar diante desse desafio. Vocês não estão fazendo nada, porque a senhora está falando que as pessoas não vão, né? E a senhora ainda vai lá, lava um negócio. Se ninguém está se envolvendo com isso aí vocês falam, porque não é de Deus, então vamos sair e vamos procurar outro local. Vocês vão para onde? Vocês vão procurar um lugar que já está tudo erguido, já está tudo pronto, e vão chegar lá para fazer. Se fosse aqui na igreja, irmã, sabe o que eu mandava? Mandar a senhora voltar. Se a senhora chegasse aqui, olha, pastor, porque é assim, o meu pastor está assim, está assim. Sabe por que eu mandaria a senhora voltar? Porque o que a senhora está fazendo com ele, com o seu pastor, com a esposa dele, com a missionária lá, a pastora, vocês iam a senhora e esse grupo de senhoras ia fazer comigo. Ia fazer comigo. Porque no primeiro desafio que a gente fosse enfrentar, que via essas dificuldades, que vocês ficassem ali de braço cruzado, na margem, olhando o que aqui ia acontecer, vocês iam dizer, porque o pastor não tem direção. Vocês iam falar logo isso. Quantas vezes eu não ouvi isso? Quantas vezes eu não escutei isso aí? Mas sabe o que eu faço? Eu não assumo compromisso com homens, eu assumo compromisso com Deus. Eu assumo compromissos com Deus. Por exemplo, no centro de missões que eu falei, começou várias pessoas, depois as pessoas saíram. E saíram. Aí foi o que eu fiz, eu parei de construir, ai meu Deus, e agora, Jesus? O povo foi embora, meu Deus, não vamos fazer nada. Não, na crise você vai para o joelho, Senhor, está faltando ceifeiros. A palavra do Senhor diz que a gente deve rogar ao Senhor que manda ceifeiro para a seara. Deus vai mandando, e já mandou, e vai mandando. E assim acontece. É assim que funciona. Em vez de a senhora procurar outro lugar para conduzir as irmãs, para vocês procurarem, vocês deveriam era enfrentar o desafio. Vocês deveriam entrar lá e dizer, pastor, vamos levantar uma campanha. Se está faltando isso aqui, se está faltando estrutura, se está faltando pessoas aqui, por que vocês, em vez de orar para Deus mandar obreiro, por que vocês não se disponibilizam para fazer a obra? Né? Em vez de vocês ficar orando para pessoas de fora mandar dinheiro para completar o que falta, por que vocês mesmos não vão gerar dinheiro? Hein? Quando eu estava no monte, que eu vi o pastor chorando lá, porque não estava conseguindo pagar R$500, eu fiz, meu Deus, um irmão só da igreja da gente, um irmão só, ele chega, um irmão só, ele oferta R$1.000, um irmão só um irmão, um jovem da igreja da gente, 1, 2, 3, tem irmão que dá 500, 600, poucas pessoas, e eu fiz, e o pastor lá tem um bom número de pessoas, não consegue pagar R$500, que povo miserável, e aí eu comecei a louvar a Deus, eu fiz, glória a Deus, Jesus, muito obrigado pelo povo que tem aqui. Por quê? Porque eu transmito e eu coloco no coração das pessoas que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar orando, Senhor, manda daqui, manda dali, a gente tem que fazer. Se Deus colocou a obra na nossa mão, quem tem que fazer é a gente. É assim que funciona. É assim que acontece, irmã. Então eu vejo um equívoco muito grande no primeiro ponto da senhora e as irmãs, vocês estarem achando, porque não era de Deus, eles estão sem visão e a gente está com medo de perecer, porque quando falta visão, falta tudo. Não falta visão, falta pessoas para fazer alguma coisa, né? Faltam pessoas para fazer a parte espiritual, faltam pessoas para gerar recurso, né? Faltam pessoas. É muito fácil vocês ficarem de fora agora e botar toda a culpa lá no pastor e na missionária. Agora para pensar, imagina como é que está a vida deles. A senhora não falou se eles têm filho ou não, mas imagina como é que está a vida deles, né? Estão na obra, abençoa a senhora e outras tantas irmãs aí. Eu imagino a situação que vocês chegaram na igreja. Abençoa todos vocês. E agora vocês vão pular fora? Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Isso acontece muito. Eu estava falando com o pastor esses dias. Ele falou que abençoou um casal que chegou lá na igreja dele, um casal de músico. Abençoou um casal de músicos, chegaram lá. Músicos profissionais, estavam sem emprego. E o pastor tem uma associação de serviço social. E ele foi e colocou esse pessoal para dar aula de música e para receber por isso na associação. Foi melhorar de vida, eles pegaram, saíram da igreja, falou que o pastor não tinha visão, falou que o pastor era teologicamente limitado, aí já começou, né? Quando chegaram sem emprego, eles aceitavam tudo, o pastor não era teologicamente limitado, o pastor não era nada, mas foi eles conseguirem melhorar a situação financeira, o pastor não tinha visão, o pastor era teologicamente limitado, tiraram as pessoas que tinham aula dentro da associação para ter aula particular com eles, ou seja, roubaram as pessoas da associação, tiraram pessoas da igreja e foram para outro ministério. É o que mais acontece hoje em dia. Porque esse é um tempo de escândalo, é um tempo de aberrações. E o conselho que eu dou para a senhora, se a senhora quer realmente o conselho que eu dou para a senhora, que é o terceiro ponto que eu queria abordar, é que vocês se juntem para orar. Vocês precisam orar.
diante de todos os desafios, inclusive de plantar uma congregação, que é um grande desafio, exige oração. Exige oração. Tem que haver oração, tem que haver jejum. Vocês precisam buscar. Entendeu? Então entenda aqui comigo. Se a senhora quer um conselho claro de tudo que está acontecendo aí, entenda o primeiro ponto. Essa ideia de que não há visão e que pela falta de visão vocês vão cair e o povo vai se desviar. Tudo balela. Isso aí vocês estão tentando jogar a culpa da responsabilidade coletiva no pastor e na esposa dele. E isso aí já está errado. O primeiro ponto que eu abordei foi esse. Não existe isso. Tem várias coisas que Deus quer e não acontece, porque o povo não faz, porque é responsabilidade do povo, certo? Deus queria mandar o povo para Babilônia, sim ou não? Não, mas ele mandou o povo foi para lá porque o povo desobedeceu. Deus queria que o povo fosse honrado ali naquela terra e fosse modelo para as nações, mas não foi. Então, o povo não foi honrado, Deus disse, vocês vão ser um modelo para as nações. E o povo de Israel não foi modelo para nada, não foi honrado e foi deportado para o cativeiro. Deus queria isso? Não, Deus queria que o povo fosse honrado. E por que não foi? Entendeu? Se a vontade de Deus era essa, porque o povo não fez isso. Então, se não está acontecendo, se não foi, não é porque não é da vontade de Deus. Muito provavelmente é da vontade de Deus, mas vocês não estão enfrentando desafio. O primeiro ponto que eu abordei foi esse. E o segundo ponto é, vocês vão para onde? Né? Não existe essa de vocês pularem fora. Vão sair, vão para onde? Vai para onde? Vai igual o povo lá no Egito. Deus manda Moisés tirar o povo do Egito, o povo vai saindo do Egito lá para Canaã. Aí quando chega no meio do caminho, a dificuldade natural do deserto, de uma caminhada, aí o povo começa a murmurar, encher o saco. Aí começa, vamos voltar para o Egito. O que foi que aconteceu com o povo que foi voltar? Morreu. Eu acredito que essa ideia, quem está botando na senhora, nas irmãs, é Satanás, para vocês voltarem, sair, vai para outro lugar, vai morrer vocês tudinho, vocês vão perecer. Entendeu? O que acontece é isso aí. Porque quando tudo tá bom, maravilhoso, se tudo estivesse dando certo, eu duvido que a senhora ia mandar essa questão para mim. Se tudo estivesse dando certo, se essa segunda congregação tivesse maior do que a primeira, e a senhora estivesse aí cantando, louvando, enfim, duvido que a senhora ia mandar essa pergunta para mim. A senhora mandou essa pergunta para mim, tá com esse pensamento, por causa da crise. A crise vai provar a gente, vai mostrar quem a gente é. E todas as direções que Deus dá, tem crise. Eu me lembro uma vez que eu falei para os irmãos, peraí que eu vou pro terceiro ponto, tô só recapitulando, que eu falei para os irmãos, que eu disse assim, eu fiz, olha, fica olhando, isso aqui eu já tenho essa experiência, toda vez que a igreja começa um projeto para fazer uma coisa nova, várias pessoas vão cair. Mas por que, pastor, acontece isso? É porque as pessoas vão ser provadas. Toda vez que a gente vai mudar de etapa, a gente tem que ser provado, a gente tem que ser testado, tem que ter dificuldade. Você observa, vai sair do Egito, vai para Canaã. Toda aquela geração que sai não entra. Foram provados. E dali só passa Josué e Caleb. A próxima geração foi que entrou. Entendeu? Então, Davi vai deixar de ser pastor de ovelha e vai para o trono. Foi provado. José foi deixar de ser o menininho de Jacó para se tornar governador do Egito. Uma potência da época, a maior potência da época. Ele teve que ser provado. Ele teve que ser provado. Então, todos têm que ser provados. Para que depois de provado, você seja aprovado. Então eu sempre falo, vai implantar uma congregação, vai começar muita gente, vai terminar pouco, porque vai ser provado, é como se fosse um teste. E as pessoas vão saindo no meio da prova, porque as pessoas não querem encarar provas. O propósito delas é raso, não tem raiz. Vai chegar poucas pessoas. Mas nessa nova etapa, aí já vem mais gente, aí você vai para outra etapa, e assim é a caminhada com Deus. Quantas etapas eu vi? Gente chegar e gente sair, gente cair e gente crescer, gente morrer e gente viver, é assim. Então, vocês precisam ter compreensão daquilo que é bíblico. E não ficar no medo. O medo daquelas pessoas era morrer no deserto. Moisés, não tem água. Moisés, não tem comida. Vamos voltar para o Egito. Lá tem peixe, lá tem cebola. Lá tem tudo de graça. Vamos para lá, Moisés. Não, a gente tem que ir para frente. Deus mandou ir para frente. O povo, então, vamos levantar outro líder para voltar. Sempre nessas situações tem rebelião e sempre se levanta alguém para liderar, para fazer o contrário. Sempre tem o líder da incredulidade, o líder da rebelião, o líder daquele que vai voltar atrás. E pronto, aí vocês vão para trás e morrem. É assim que acontece. É isso que eu vejo acontecer há 21 anos na obra. Todo desafio, começam as provas, as pessoas querem voltar. E aí quando volta, se arrebenta.
Começam os desafios, começam as provas da nova etapa e as pessoas começam a dizer, não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Isso aqui não é de Deus, porque tudo que é de Deus é fácil. Tudo que é de Deus é fácil, tudo que é de Deus traz paz. E tudo que não é de Deus é difícil e traz luta. Então tá ruim, né? Porque quando Deus deu a terra para o povo, teve guerra, teve luta, teve aflições. Josué se ajoelhou, Josué chorou, né? Então o reinado de Davi não era de Deus, né? Porque Davi passa 14 anos sendo perseguido por Saul, né? Então, aquele desafio com Golias não era de Deus, né? Porque ninguém tinha paz para lutar com Golias, né? Até chegar Davi e resolver aquilo ali. A promessa de José ser grande não era de Deus, né? Porque José teve que passar 13 anos na cadeia, né? Isso é muita tolice, gente, essa baboseira que vocês escutam. Tudo que é de Deus vai dar certo. Vocês escutam muito no YouTube isso. Tudo que é de Deus traz paz. Eu vou dizer, tudo que é de Deus é difícil e trará aflições, mas haverá vitória. Quando Deus manda Gabriel avisar a Maria, olha Maria, Jesus ele vai estar no teu ventre, o Salvador e tal. Ah, foi muito linda a promessa. Mas o que é que acontece? Herodes manda matar os meninos. O anjo aparece e diz, fuja para o Egito. Eles fogem para cá, fogem para lá. Depois que Jesus entra no ventre, na vida de Maria, a vida deles vira de perna pro ar, correria e tal. Mas teve vitória. Entendeu? Vocês têm um pensamento errado, diabólico, irmã. Com todo respeito pela senhora. O pensamento que a senhora tem, as irmãs têm, o pessoal tem aí é diabólico, é satânico. Isso é um pensamento satânico, diabólico. Tudo que é de Deus é fácil. Eu imagino o diabo falando com aquela voz suave. Tudo que é de Deus é fácil. Traz paz. E tem quantos vídeos tem assim na internet? Olha, se algo não traz paz. Uma musiquinha plim, 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 plim. Não é de Deus. Se algo está difícil, travado, não é de Deus. O que é de Deus flui. Aí você olha, chora, se emociona, acha até que é Deus falando isso, porque te traz alívio imediato, você não está aguentando a pressão, quer correr. Eu sou o contrário. Quanto mais luta eu vejo, eu fiz, isso aí é de Deus, viu? Porque se isso aí não fosse de Deus, o diabo não vinha pra cima desse jeito. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Quando o diabo vem assim é porque Deus vai fazer coisa grande. Tudo que eu enfrentei na minha vida foi com desafio. Quando eu fui casar, quando eu fui namorar e casar com a missionariedade, muito desafio, o pessoal da minha igreja, olha, cuidado, namoro esfria muito a caminhada do jovem, e cuidado, e isso e aquilo, e os irmãos aconselhando, olha o conselho, olha só o conselho dos irmãos, tudo mais ou menos da minha idade e tal, e eles dizendo, olha, cuidado, porque namoro esfria. Em outras palavras, olha, melhor tu deixar ela pra mim, porque... E aí eu entendia, aí quando eu fui casar, profecia, olha... Não é de Deus, não é isso, não é aquilo, e blá blá blá, e blá 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 e tal. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo, sabe? E Deus me dava muita segurança na palavra, e casei, e enfrentei os desafios, e mesmo casado enfrento os desafios, e vou enfrentando desafios na oração, no joelho. A gente precisa, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente precisa ter maturidade, para ter a compreensão de que tudo que Deus promete de fazer na minha vida e na sua, para Deus ser glorificado, vão ter desafios. E aqueles que são fracos e aqueles que são incrédulos vão cair no meio do caminho. E você não pode ser essa pessoa. A senhora não pode ser essa pessoa, irmã. Não pode pensar dessa forma. Imagina quantos projetos lindos Deus tem para fazer nessa congregação nova. Quantas almas Deus vai ganhar. Quantas coisas Deus vai fazer aí. Se vocês não enfrentarem o desafio e abandonar os pastores de vocês, sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar outras pessoas para fazer e vocês vão ficar só olhando acontecer e vocês mesmos vão ficar olhando caídos, vocês vão estar caídos. Vocês vão achando que vão para outro ministério e tal, vão cair. Porque o mesmo Deus está ali vai ter outro ministério, Deus não vai permitir isso. Aí vocês vão cair e ficar lá olhando o que Deus fez. É assim que acontece. Eu me lembro quando foi nessa última congregação que eu tive à frente, antes de estar dando esse novo passo de fé na obra, de estar indo para outra região, outra localidade. Antes disso, há 5 anos atrás, quando eu fui lá plantar, cheguei lá, desafio. Muitas pessoas que estavam na congregação anterior foram embora, abandonaram o barco. Eu falei, não vou para outro local. Saíram. As outras pessoas que estavam na parte boa saíram, foram embora. Eu fui com os que ficaram. E eu vou falar, eu abri a congregação com 2 pessoas da igreja que ficaram 2 pessoas, olha só, 2 pessoas. E em processo de libertação. E com a minha família. Foi lá. E o pessoal, pastor, eu fiz, irmão, não vem encher o saco, não vem moer aqui no meu ouvido, querer me dar lição, e dizer, pastor, porque não é assim, tem que ter sabedoria. Eu falei, irmão, eu conheço a quem eu sirvo. Eu sei a quem eu estou servindo há 21 anos.
Entendeu? Ô irmão, não vem com isso. Fui lá. E aí o irmão falou, ei pastor, o irmão tá vendo libertação, processo de libertação, né? Ô pastor, será? Pastor, olha, eu fiz, olha filho, a gente só tem que orar. Cala a boca aí e vamos orar. Começou a orar, trabalhar, orar, fazer. Eu disse, escuta isso aqui que eu vou falar. Olha aqui no meu olho, rapaz. Ele cabeça baixa, olha aqui no meu olho. Presta atenção que eu vou te falar, olha no teu olho. Você vai ver aqui dentro quantas pessoas que você nem conhece, você nunca imaginou que essas pessoas existiam. Vocês vão ver essas pessoas aqui se convertendo. Você vai ver aqui casamento, você vai ver aqui batismo, você vai ver aqui demônio sendo expulso, você vai ver aqui pessoas vindo aqui na frente entregar a vida para Jesus. Mas agora você não está vendo nada disso. Agora você só está vendo as paredes, a dificuldade, todo o cenário. Aí você está assim, tremendo. Mas olhe para frente e veja essas pessoas. Beleza. Passou o que? Acho que foi 3, 4 meses, 5 meses eu acho. Começaram os cultos. Vencemos lá os desafios. E começou a chegar o povo. E começou a acontecer casamento, começou a acontecer batismo, começou a demônio ser expulso, começou pregações, edificação, pessoas crescendo, se convertendo, libertações. Começou a acontecer. E aí eu olhei pra ele, depois de um tempo a gente numa conversa fiz, e aí? Olha o que eu falei, esses dois aqui, ó, que estão sentados aqui. Esses aqui não estavam. Tu sabia que existiam essas pessoas? Não. Aí, se cumpriu o que eu falei. Então o que vocês precisam, irmã, é isso. Essa palavra que eu estou dando para a senhora aqui, esse conselho, essa orientação pode ser dura. Mas se a senhora tiver humildade, ela vai entrar no seu coração, a senhora vai persuadir as irmãs e vocês vão enfrentar o desafio. Talvez o pastor, a esposa dele está orando, dizendo, meu Deus, faz alguma coisa. E a senhora está aqui ouvindo essa palavra e já é Deus que está respondendo eles através do que eu estou... Porque ia ser outra pergunta hoje, tá? Hoje o Socorro Vem do Alto ia ser outra questão de uma irmã de outro estado, aí veio através do YouTube, mas aí Deus fez, coloca essa aqui. Talvez eles estão orando e aí eu estou aqui respondendo. Vocês vão ouvir isso aqui. A senhora vai lá, a pessoa dizer, pastor, vamos pro desafio. E só é isso que eles estão precisando, sabe? Porque é muito fácil, e é o terceiro ponto que eu quero abordar, é muito fácil a gente fazer tudo isso que a senhora disse, o que eu abordei no primeiro e segundo ponto. Primeiro ponto não é de Deus, segundo ponto, vamos para outro lugar e abandonar tudo e deixar lá a liderança sozinha. Agora eu vou dizer o que a senhora tem que fazer. O certo é, pastor, missionário, estamos juntos, vamos para cima, vamos orar. Estou com uma campanha de jejum e oração no meu coração. Vamos fazer assim, vamos orar, vai ser assim, vai ser assim. Vamos levantar recursos daqui, vamos levantar dali, a gente vai fazer assim. A irmã tal vai fazer isso. A irmã tal também está aqui com a gente, né, irmã? A irmã é, amém. Então, essa união aí, essa unidade vai trazer a bênção. A Bíblia fala no Salmo que onde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Então vocês precisam de unidade. E com a maneira como você estava conduzindo, não tinha bênção. Por quê? Braço cruzado e incredulidade. Isso não é unidade. Unidade é na mesma fé. Vamos lá que a gente vai fazer. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é Bíblia, tá? Quando Jairo, ele fala para Jesus que a filha dele está morrendo, e pede para Jesus ir curar ela, chega uma pessoa da casa de Jairo e fala, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque tua filha já morreu. E aí Jesus olha para Jairo e fez, não temas, crê somente. E de fato, quando Jesus chega na casa de Jairo, a criança está morta. E aí, o povo já estava lá chorando, já estava pronto para fazer um velório. E aí Jesus disse, a minha não está morta, apenas dorme. E o que é que diz o texto? Diz que as pessoas riam de Jesus. Estavam rindo dele. E aí Jesus vai, entra no local com a criança, o pai e a mãe, e não entra todos os discípulos, só entra Pedro, entra João ali, e outro lá, se não me engano, Tiago, vão lá para dentro daquele local e ali Jesus vai dar um comando e a menina levanta. Por que Jesus não fez isso lá fora? Porque o povo não cria, o povo riu. Por exemplo, foi em Corazim, Betsaida, se não me engano, que diz que Jesus não pôde operar milagres ali porque o povo era incrédulo. Então, onde há incredulidade, a coisa não acontece. O que está faltando aí, irmã, é fé. Braço cruzado e pensamento de ir embora para outro local, isso é pensamento de incredulidade. O que vocês têm que fazer é descruzar os braços, mergulhar no espiritual e no material e estarem juntos nessa fé aí, num propósito de oração. Aí sim Deus vai operar. A atitude da gente vai atrair o operar de Deus. Ou seja, eu estou mostrando aqui biblicamente que Jesus não opera em Corazim, Betsaida porque o povo é incrédulo, e quando vai na casa de Jairo, que o povo ri, ele tranca a porta na cara das pessoas e vai fazer o milagre. Então a obra tem que ser feita assim. Quem é incrédulo aqui, levanta a mão, vai embora, pode ir embora.
Deus não faz obra com incrédulos. Ele bate a porta, ele fecha a porta. O milagre é operado lá dentro, onde estão as pessoas que creem. Se você vai fazer uma guerra como Gideão, e quem são os covardes, os medrosos? Volta, vai todo mundo embora. É tanto que lá em Deuteronômio tem uma lei, que Moisés diz que se alguém for covarde e for para a batalha, tira ele do exército para ele não desanimar os outros. E o que acontece em muitas obras é isso. Você vai fazer, vai plantar a igreja, vai começar um evangelismo de rua. Sempre tem alguém ali que o diabo plantou incrédulo, dizendo, rapaz, isso aí não vai dar certo. Eu não sei se isso vai dar certo. Meu Deus do céu, isso aí pode dar errado. Rapaz, um raio pode bater nessa caixa de som aqui e matar todo mundo. Olha, eu penso que um carro pode perder o controle e atropelar a gente na rua. Olha, eu não consigo ver que a gente vai plantar essa igreja aí não, porque o bairro é muito difícil. Aí começa. E você não faz nada. Entendeu? E aí não vai acontecer nada. O que vocês têm que fazer é orar, irmã. Orar. Porque eu vou falar uma coisa aqui. Pra gente avançar aqui nesse quadro de socorro, vem do alto e fechar aqui pra depois vir a palavra dos profetas da última hora. Presta atenção. Toda vez, pode ler a Bíblia, toda vez que o povo de Deus é comissionado para operar alguma coisa que Deus está ordenando, Satanás vai se levantar e vai fazer algumas coisas. Entre elas é botar medo nas pessoas, incredulidade. Sempre vai ser assim. Eu me lembro quando a gente foi plantar uma congregação, eu acho que foi no ano 2014, a gente foi plantar uma congregação. A primeira coisa que a gente chegou lá, quando chegou no prédio, o prédio era do lado de um local que as pessoas praticavam bruxaria e feitiço. E aquela pessoa lá, o feiticeiro lá, que era o dono lá do negócio lá, ele quis amedrontar a gente com ameaça, amedrontar os meninos e tal, e ficou falando lá. E teve até um culto, que eu lembro bem, que ele começou a fazer o negócio lá, o ritual dele lá, e era tão alto que estava interferindo lá no culto, e ele começou a bater na parede, eu acho que ele estava possuído, e começou a dar uma gargalhada lá, e eu disse, e o pessoal ficou com medo, porque tinha muita gente ali na igreja que não era liberta, eu vi a hora o pessoal manifestar, e o pessoal com medo, eu fiz, gente, vira as mãos para aqui, para essa parede aqui onde ele está batendo, ele estava batendo na hora do culto, a gente começou a orar, antes de terminar a oração, um silêncio total, por quê? Porque o diabo queria botar medo. A gente pode dizer, vamos embora, porque contra Satanás ninguém pode, né? Contra os espíritos ninguém pode. Eu disse, olha, ele vai ter que conhecer a força do Deus vivo. Ele vai ter que conhecer o poder do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele vai conhecer o Deus que fez o sol parar. Ele vai conhecer o Deus que abriu o mar vermelho. Ele vai conhecer o Deus que fez cair pão do céu. Ele vai conhecer o Deus que fazia o monte fumegar. Ele vai conhecer o Deus que fez cair fogo no Carmelo e matar os profetas de Baal. Aí só aquilo ali que eu falei fez as pessoas terem coragem de se inspirar e a gente conseguir implantar o trabalho. Mas se você não ia conseguir, lá na construção do centro de missões tem um vizinho lá que toda vez ele quer encher o saco lá, sabe? Ele jogava lixo no terreno, pilares lá da obra. No dia que a gente ergueu os pilares lá, que a gente chegou no outro dia lá, tava entortado os pilares, sabe? Entortou o pilar, quebrou parede, fizeram um bocado de coisa lá. Desde que a gente chegou lá, que a gente enfrenta oposição e dificuldade. Aí teve um dia desses lá que a gente tava trabalhando, tava concretando lá um pilar lá, aí ele se levantou lá, subiu no muro e começou a falar um monte de palavrão, falando que tava fazendo barulho, que era para acabar com aquele barulho, que ele ia ter que dormir, que não sei o que ele acorda cedo e tal. E a gente nem tava fazendo barulho, irmão. E ele disse, vocês não vão parar não? Eu fiz, não, eu não vou parar não. Eu tô infringindo alguma lei aí? Ele, não. Eu fiz, qual a moral que o senhor tem para chegar aqui, aqui no meu terreno aqui, e vir aqui pegar e mandar a gente parar de trabalhar quando o senhor, sua família ficar jogando fezes aqui dentro do terreno? Hã? Qual a moral que o senhor tem? Ele fez, você não vai parar não? Eu fiz, não vou parar, vou continuar trabalhando. Do mesmo jeito que o senhor precisa trabalhar cedo, a gente também precisa aqui, e o horário que a gente tem para trabalhar é esse, e nós não vamos parar. Ele fez, então aguarde. E aí ele ameaçou a gente lá e... Quem foi que ficou com medo lá? Ninguém, né? Talvez um irmão ou outro lá ficou com medo, mas eu mesmo não fiquei. E a gente continuou o trabalho. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, o diabo vai se levantar, vai colocar medo, vai colocar incredulidade. Preste atenção, essas duas coisas, medo e incredulidade. O que vocês estão nessa situação é medo e incredulidade, entendeu? A gente tem que ter, em vez de medo, tem que ter fé. E em vez de credulidade, a gente tem que associar a fé à ousadia, à atitude intrépida. Todo mundo, quando o Golias se levantava ali, o povo tinha medo e tinha incredulidade. Medo do tamanho de Golias e incrédulo porque achava que ninguém poderia vencer Golias. Davi se levanta lá com a fé
extraordinária que combate, que controla o medo e que lhe dá atitude para ir lá lutar com Golias. E qual foi o resultado? Do jeito que Davi falou, aconteceu. Davi venceu. Então vocês precisam tomar essa atitude, irmã. Sair dessa condição, sabe? Sair desse pensamento evangélico. Tudo que é de Deus dá certo. Aí é o contrário. Tudo que é do diabo é fácil. Tudo que é de Satanás é fácil. Eu já vi várias igrejas que os pastores não são pastores, não pregam a palavra, só vão nos locais para tirar dinheiro das pessoas. Quando vão botar esse tipo de igreja, a prefeitura ajuda, não sei quem ajuda, o vereador ajuda, todo mundo ajuda, até o endemoniado ajuda. Eu fiz, é óbvio que o negócio desse não é de Deus. Satanás vai ajudar algo que vai contra ele, sabe? Então, levante-se, se arrependa, tenha humildade, faça campanha de oração, saia desse pensamento e avancem. Porque eu penso numa coisa, eu fico pensando numa coisa. Quantas pessoas têm saído aí mundo afora para fazer a obra do diabo? Sabe? Para destruir, para acabar. Eu tava vendo, sabe? Um varão que se converteu, ele falando. Ele fez, pastor, quando eu servia ao diabo, eu ia de 3 horas da manhã para dentro do cemitério, pagava o coveiro, a gente fazia rituais assim, pastor, com resto de cadáver. A gente fazia rituais dentro de mata, a gente descia desfiladeiro dentro de cachoeira, de mata, na madrugada, fazia coisas assim, sabe, que tipo, dava medo de sair naquela hora, fazer aquilo ali, mas a gente fazia porque era para destruir, a gente tava com muito ódio, era para acabar com a vida do povo. Ele fez e muito mais agora, será que eu não vou fazer para Deus? Agora que meu coração tá transbordando de amor, que é para resgatar, que é para fazer o bem, a gente tem que fazer mais. Por isso que eu tô nesse monte aqui na chuva, por isso que eu venho buscar, por isso que eu venho fazer. É agora que eu tenho que fazer mais. Esse é o pensamento de um servo de Deus. Porque as pessoas que fazem o mal, elas saem. Elas vão mesmo fazer. E se os poucos que tem para fazer o bem, no meio dos desafios, voltam atrás, aí vai ficar difícil o negócio. Aí fica impossível. Eu vou dizer, irmãs, se vocês forem marchar em outra direção, vocês vão perecer. Vocês precisam se levantar, precisam eliminar esses pensamentos e fazer. Deus vai se mover. Quando Deus vê vocês se movendo, Deus vai se mover em favor de vocês e grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer nesse local. Pode ter certeza. A senhora um dia vai testemunhar e vai dizer assim: olha, pastor, a melhor coisa, pode escrever, anota o dia aí que eu estou falando aí, não precisa de língua estranha, não precisa bater na mesa aqui. Isso aqui é palavra profética. A senhora vai dizer: olha, pastor, a melhor coisa foi aquele conselho que o Senhor me deu naquele dia. A gente fez conforme o Senhor falou. E Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai falar isso aí. Isso aqui é palavra profética. A palavra que eu lanço não é cuspe não, tá? É uma palavra que vai se cumprir. E vai acontecer. Mas, lembre-se, haverão desafios. Vai ter dia de choro, vai ter dia de aflição, vai ter dia de angústia, porque é assim, tem que ser assim. Bonança nunca vai ensinar nada pra gente. O que ensina pra gente e nos faz amadurecer é prova, é luta. E todos os que são fracassados vão correr de prova e de luta. E vai achar que Deus só está em bonança. E não é assim. Avance. Deus está com vocês. O milagre vai acontecer. E todos vocês estão em casa ouvindo. Escute isso aqui que não serve só para a irmã. Serve para vocês também. Para você que dirige um trabalho de oração. Para você, pastor, que está desanimado com a obra. Para você, irmão de igreja, que está vendo o teu pastor aí nessa situação. E tá aí querendo pular fora do barco, que tá igual a esse grupo de irmãs aí, entendeu? Você tem que ir pra guerra, você tem que ir pro combate, você tem que ir lutar, entendeu? É assim que funciona. Tem que ser nessa fé. Então, essa resposta aí serve pra tua vida também, pra te dar direcionamento, pra você avançar. Porque, creio eu que aquilo que há de vir virá e está muito perto, falta muito pouco para acontecer e a gente precisa estar trabalhando, porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar o achar trabalhando, fazendo assim. Então a gente precisa estar trabalhando para o Senhor e vamos avançar, porque todas as obras que Deus nos envia têm desafios e quanto maiores os desafios, maior é a glória, maiores serão as vitórias. Deus, eu quero encerrar aqui esse quadro de Socorro do Bem do Alto dizendo o seguinte: Deus tem coisa boa, irmão, para a senhora, para esse grupo de senhoras, para o seu pastor. Mande esse quadro de Socorro Vem do Alto para ele, mande para ele. Depois que a senhora tomar a decisão aí, mande para ele.
vai animar ele. Deus tem vitória para a senhora, para as irmãs, para os seus pastores, para a sua liderança, para os irmãos que tenham vindo aqui. A gente precisa enfrentar os desafios. O negócio é não retroceder, é não voltar. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ele tem feito já coisas extraordinárias. O problema é que muitas vezes a gente só olha para a luta, a gente só olha para a dificuldade, mas olha o que o Senhor está fazendo à nossa volta. Olha o que Ele está fazendo à nossa volta. Vai ter vitória, tá bom? Prepara a festa, prepara o banquete. Mesmo em meio a situações de crise, a gente ainda faz banquete, a gente ainda se banqueteia. Teve um dia desses que eu peguei e falei assim, eu estava no meio da luta, né, na construção do centro de missões, no trabalho, tendo que entregar trabalhos, sabe, uma pressão no trabalho, pressão na construção, a gente indo para outra região fazer a obra em outro local, novo desafio também, tudo aquilo ali, e aquela tristeza me consumindo, eu falando com os irmãos, ai meu Deus, eu fiz, peraí, será que a gente só tem motivo para chorar, a gente não tem motivo nenhum para agradecer, para glorificar a Deus? A gente tem motivo para glorificar a Deus. Vamos glorificar a Deus. Lá para casa, todo mundo. Vamos lá para casa. Vamos fazer aqui um churrasco aqui. Enche essa piscina aí. Lava essa piscina. Enche essa piscina. Eu só trago a carne. Traga a carne para cá. Traga o negócio. Vamos celebrar o Senhor. O que está escrito lá em Neemias? A alegria do Senhor é a nossa, o quê? Força. A alegria do Senhor é a nossa força. A gente é fortalecido em quê? Na alegria que a gente tem de servir ao Senhor. Isso é a nossa força. Eu disse, se a gente ficar só pensando que a lei está difícil, a gente vai sucumbir. Vamos pensar naquilo que alegra a gente. Bora lá para casa, compra a carne, prepara o vinagrete, prepara a farofa, traz o churrasco para cá, vamos lavar essa piscina aqui, vamos encher aqui, vamos fazer um culto aqui, vamos celebrar, vamos adorar, vamos se alegrar, porque tem motivo de se alegrar. E a gente foi lá, e a gente comeu, a gente se alegrou. Foi o que Neemias disse: comei carnes gordas, bebei e se alegrai, porque esse é dia de vitória, dia de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Foi o único versículo que me veio à mente. E aí eu fui, celebrei com os irmãos, e eu disse, vamos celebrar mais, irmão, a gente tem que celebrar. Deus tem operado coisas grandes. E tem que ser assim, irmão. Em vez de vocês ficarem aí, pensando em abandonar tudo, que esse pensamento é diabólico, Satã, vai lá, chega no pastor, terminou o programa, liga para ele, pastor, Deus falou comigo, vai lá, pastor, vamos celebrar, vamos orar, vamos buscar, pastor, tem vitória, não vai parar não vai parar por aqui não, vamos conseguir, vai ser feito. A gente vai conseguir o dinheiro que precisar conseguir, a gente vai se levantar para servir no altar e Deus vai fazer, e assim vai acontecer. E você também que está aí, para de chorar, para de ficar só chorando, só pensando, acabou, vou morrer. Para e olha para o que Deus está fazendo também. Satanás é mestre em só mostrar a você o que não presta, sabe? Então avança, porque Deus vai dar vitória. Agora Deus não vai dar vitória a ninguém, a pessoa encolhida, chorando, retrocedendo, pensando em voltar atrás. Tem que avançar, temos que avançar, e Deus vai dar vitória. E Deus já tem dado vitória. Se Deus tem dado vitória a mim, se Deus tem dado vitória aos irmãos que estão na batalha junto comigo, aos irmãos, aos ofertantes aqui da rádio que estão com a gente, Deus vai dar vitória a você também que está ouvindo aí. Aí no YouTube, Deus vai dar vitória a você que está ouvindo pelo rádio, pelo site. Deus vai dar vitória a você. Essa resposta aqui não é só para a irmã, não. Tenho certeza. O celular, pelas mensagens que vão chegando, o povo falando, tenho certeza que Deus está falando com muita gente aí. Então avancem, porque Deus se agrada daqueles que são corajosos. Hebreus vai dizer, minha alma não se comprais nos que retrocedem para a perdição. Minha alma se compraz naqueles que avançam para a salvação. Ou seja, em Deus está o pensamento de nunca se agradar de quem volta atrás. Não tem nada de voltar atrás, é para frente. A gente não volta atrás, a gente avança. E é assim que a gente vai. E eu encerro dizendo algo antes de tocar esse louvor aqui. Escuta isso aqui. Olha o que Paulo diz. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, avance. Amém? Pessoal, para quem chegou depois, esse aqui é o programa Tua Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira a partir das 22 horas, tá bom? Então, você que pegou o programa depois, você vai poder ouvir ele todo, porque ele está sendo gravado, vai ser postado no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. Se inscreva no nosso canal, tem várias programações lá, você vai estar podendo aprender a ser abençoado. Isso aqui não é a pregação, isso aqui é o quadro Socorro Vem do Alto, onde a gente responde as questões dos nossos ouvintes aqui há 7 anos praticamente. E em seguida eu vou tocar esse louvor aqui, deixar tocando esse louvor aqui.
E em seguida a gente vem com a palavra nos profetas da última hora para abençoar a tua vida, tá bom? E você que quer abençoar a programação, que quer ajudar a manter esse programa no ar, pagar o nosso horário de rádio, nós não temos comercial, não temos patrocínio, são os irmãos que escutam, que pagam o programa o horário de rádio. Fale com a gente no WhatsApp, que é o 83 DDD da Paraíba, 839 9105 6834, 839 9105 6834. Fale com a gente, diga: eu quero ser ofertante, que a gente vai te mostrar a maneira de ser ofertante. Inclusive esse número é a chave Pix, você pode ofertar. Fica aí com esse louvor, que daqui a pouquinho a gente volta com a palavra para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? Estamos de volta aqui. Vamos lá para Números 11. Eu acho que foi semana passada, foi retrasada, que eu trouxe uma reflexão aqui nessa passagem. E Deus me deu outra palavra aqui nessa mesma passagem. Eu quero trazer para vocês aqui. Números capítulo 11, o versículo a partir do 1 diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Até aqui. Acho que foi semana passada, semana retrasada, que eu trouxe algo aqui sobre o populacho. Mas hoje eu não quero falar do populacho. Hoje eu quero falar de uma coisa que interessante, que eles disseram assim. Eles disseram: seca-se a nossa alma. Preste atenção aqui no versículo de número 6, que diz assim: agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Preste atenção nisso aqui, nessa palavra breve que eu quero trazer aqui para abençoar a vida de vocês. Eu costumo ouvir o programa, né? Depois que eu prego, às vezes quando eu estou no carro assim dirigindo, eu boto lá o programa para tocar e eu costumo ouvir o programa. E quando eu estava ouvindo a reflexão que eu tinha deixado, quando eu li esse texto e que chegou nessa passagem que fala assim: agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa temos senão este maná. Quando eu li esse versículo, me saltou algo aos olhos aqui. E aí eu entendi algumas coisas. Eu entendi algumas coisas assim, muito profundas que eu quero passar para vocês aqui. Se eu pudesse botar um título nesta pregação, nesta mini pregação, né, porque o tempo aqui é bem curto, eu costumo pregar 1h30, 2 horas. Aqui eu só tenho 30 minutos. E se eu pudesse colocar um título, eu colocaria o título seguinte: existe muita gente dentro do arraial do povo de Deus que está com a alma seca, desejando a comida do Egito. Existe muita gente dentro do arraial de alma seca, porque deseja a comida do Egito. E preste atenção, vamos discorrer aqui acerca disso. Quando a situação aqui que a gente viu está muito clara, quando o povo sai e eles estão caminhando no deserto, vocês sabem, todo mundo sabe disso, até quem não conhece a Bíblia, sabe que Deus mandava o maná para eles comer, né? E todos os dias caiu o maná. E Deus foi fiel durante 40 anos e nunca faltou o maná. E todos os dias caiu o maná para eles comerem. Só que aquelas pessoas, elas não se agradavam do maná. Com pouco tempo, elas já estavam desagradadas do maná e disse: a nossa alma está se secando. Está se secando. Está ficando seca a nossa alma. Porque a gente não tem nada. Só tem o maná. Olha só, a gente não tem nada, só tem o maná. Chamou o maná de nada. Não temos nada senão este maná. Então o maná não é nada, o maná é menos que nada. E vamos entrar na palavra agora. Vocês já ouviram esse contexto semana passada, foi retrasada? Já conhece, quem não ouviu, escuta o programa semana passada.
E veja bem, o arraial do povo de Deus estava ali reunido. Deus operou com um braço forte, tirando o povo da mão do faraó, do Egito. O povo agora está caminhando. Tem o maná que cai do céu, mas o povo disse: a nossa alma está seca. Agora para e olha para ver se esse não é o mesmo cenário que a gente muitas vezes dentro da igreja. Deus arranca você lá do mundo, do mundão, do Egito. Tira você da mão do faraó, que é Satanás. Tira você das cadeias, dos vícios, das coisas que você vivia, das coisas nojentas que você vivia preso, das drogas, das bebidas, da prostituição. Deus te arranca do mundão, te arranca da mão do faraó, te traz para o meio do arraial dele, para te levar à terra da promessa, a nossa Canaã celestial. Você está caminhando no meio do arraial e de repente você diz: a minha alma está seca, porque eu não tenho nada, eu só tenho esse maná. Qual é o maná? A palavra de Deus está aqui, ó, que eu estou pregando, está aqui na minha mão a Bíblia. Só tenho esse maná, não tenho nada, não tenho nada. Eu estou sentindo a falta do que tinha lá no Egito. Lá no Egito tinha festa, lá no Egito tinha banho de praia, lá no Egito eu botava um biquíni e ia pra praia, lá no Egito eu podia tomar uma cervejinha, lá no Egito eu tava no meio do pessoal no futebol, lá no Egito eu traía, eu ficava com a mulher, ficava com outra, ficava com um homem, ficava com outro. Lá no Egito eu assistia um filmezinho pornográfico, eu fazia uma coisa, fazia outra. Agora eu tô aqui no meio desse arraial, eu só tenho esse maná, minha alma tá seca. Minha alma tá seca. Quantas vezes em todas as igrejas que eu plantei, estava lá pregando, pastor Josué, com muita graça, com muita alegria, e um monte de gente com a cara triste na hora da pregação. Cara de tristeza, uma cara assim, sabe, de sofrimento. Eu dizia: meu irmão, bota um sorriso na sua cara. Minha irmã, dê um glória para Jesus aí, se alegre no Senhor. Ou como é que você pode estar aqui dentro do arraial do povo de Deus e você está triste, parece que a alma está seca, parece que você não tem um maná aqui para comer, parece que você não tem a água que jorra da rocha para te saciar aqui, e você está com a alma seca. E aí eu perguntava, eu dizia: ei, vocês acham que aquele irmão, que aquela irmã ali, quando era do mundo, era assim triste? Vocês acham que quando esse povo ia para uma festa mundana, essas mulheres iam com aquela roupa de prostituta para uma festa, ficar com mais de um homem numa noite, vocês acham que elas iam triste para essa festa? Vocês acham que ela chegava lá triste, ficava com cara de tristeza sentado? Vocês acham que esse cara aí, quando ele ia lá pra festa com essa blusa apertada, todo bombado e tal, que ia ali pra acasalar como um cavalo, como um animal ali no cio, vocês acham que ele ia triste assim, que ele ficava assim com essa cara? Vocês acham que esse cara aí, quando tava lá na boca de fumo, com a arma, traficando, fazendo todo tipo de maldade, de crime, vocês acham que ele era triste assim? Aí o pessoal: não, pastor, mas por que o pessoal tá triste aqui com a palavra? Aí Deus me deu a resposta aqui: porque a alma dele está seca, ele só tem o maná, e o maná é a palavra, e a palavra não sacia eles. Ele sente saudade da comida do Egito. Quantas pessoas estão dentro da igreja sentindo saudade do que vivia no mundo? Sentindo saudade. Eu me lembro de uma irmã que estava na igreja, e ela ali dentro da igreja e tal, e aquela tristeza e tal, sempre de cara triste, muito triste. A irmã vivia assim, e ela tava ali, e o pessoal dizia: bota um sorriso na cara, irmã, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E ela lá dentro da igreja tinha palavra direto, tinha 4 cultos na semana nessa época, e ela tava triste lá dentro. Quando foi um dia, o irmão chegou e disse: pastor, o senhor viu o que fulana, onde é que fulana tá? Porque ninguém tinha visto ela mais, ela tinha faltado 2 cultos. Aí o pessoal: pastor, o senhor viu onde fulana tá? O senhor viu onde fulana tá? Pastor, a gente achou ela. Eu fiz: tá onde? Até pensei que era uma coisa ruim. Eu fiz: não, tá aqui. Abriram o Orkut, na época tinha uma rede social chamada Orkut. Abriu o Orkut, ela tava lá com um short bem curtinho, com uma lata de cerveja nas fotos lá, assim, numa festa lá no carnaval da cidade de Campina Grande. E ela tava feliz. E aí os irmãos disseram: puxa, pastor, ela na igreja sempre ficava triste assim, tal. E aí ela tá assim, como é que pode isso? Aí o irmão se levantou lá e fez: meu amigo, é porque a pessoa não gosta de igreja, só isso, não gosta de Jesus, não gosta de palavra, não gosta de oração, não gosta de jejum, não gosta, ela gosta disso aí, gosta desse jeito aí. Aí os irmãos lá: qual é a foto aí? Me mostra aí pra eu ver. Eu falei: não, nem olhe isso aqui que não vai fazer bem pra vocês. Nem olhe pra vocês. Nem olhe. Isso aqui não presta não. Nem procure saber. E tava lá a irmã nessa situação.
Quantas pessoas são assim na igreja? Quantas pessoas são assim? Quantas vezes já vi isso repetir? Estão dentro do arraial, estão andando no arraial, mas o maná seca a alma delas. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Maná não é para pessoas carnais. O maná é para quem é espiritual. Quem é espiritual dá valor ao maná. O maná é a simbologia do pão vivo que desce do céu, como Jesus próprio fala lá em João 6. E esse pão é ele. E o maná e o corpo de Jesus, a carne de Jesus que a gente toma na Santa Ceia, a carne e o sangue, não é para gente carnal. Gente carnal, quando toma a Santa Ceia, ela vai adoecendo cada vez mais. Gente carnal que não se agrada das coisas do Espírito, quanto mais toma a Santa Ceia no culto, vai piorando, vai ficando pior, e vai secando a alma dela. Sabe quando você dá um remédio que não é para aquela doença e mata a pessoa? Pronto, o maná é isso. O próprio Jesus fala que ele é a rocha que os construtores rejeitaram, a pedra angular. E ele diz que se essa pedra cair em cima de alguém, a pessoa fica esmagada. E se alguém cair em cima da pedra, também vai ser esmagada. Eu nunca vi isso. Sabe por quê? Porque não é para todos. O maná não é para todos. Tem muita gente que está como populacha, andando no meio do arraial, está no meio de Israel, mas deseja as coisas do Egito. Quantas vezes eu vi o povo abrir a boca e bater no peito e falar assim: quando eu estava lá no mundo eu não passava por isso. Olha o que as pessoas dizem. O que será que Deus sente? O que será que Deus sente quando a pessoa abre a boca e profere essas palavras, já que estão ansiosas contra Deus? Falando que, então era melhor quando você estava no mundo. Porque lá no mundo você não passava por isso que você está passando agora. Olha o pensamento. O pensamento do povo foi esse. Na primeira situação de fome, o pessoal disse: era melhor comer peixe de graça. Apanhar o dia todo, ser escravo e comer peixe de graça. É porque o povo gostava do Egito. É porque escravo, a mentalidade de escravo é essa. Sabe? Então as pessoas são libertas pelo Senhor e voltam lá para o mundo para se tornar escravo de novo do pecado. Deus liberta dos vícios e tudo, e a pessoa termina voltando. É como está lá escrito em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, que diz: aquele que após ter conhecido o caminho do Senhor e se apartar dele, Pedro vai dizer, é como o cão que ele torna o seu próprio vômito, ou seja, o cachorro que come o vômito, é como a porca que foi lavada e voltou para o espojadouro de lama. Ele vai dizer, e diz, e aí o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Muitas pessoas são assim, são libertos do Egito, saem da escravidão, mas quando começa a comer o maná, a alma daquela pessoa que é carnal se seca e ela tem que voltar para o Egito, ela tem que voltar para a corrupção, ela tem que ser a porca que foi lavada e foi se espojar de novo na lama, tem que ser o cachorro que vomitou e comeu o vômito. É isso que acontece com a maioria das pessoas. É isso que acontece. Tá no meio do arraial, mas tá com a alma seca. E aí você tem que se examinar você mesmo e ver, espera aí, será que eu tenho me agradado da palavra de Deus? Quantas pessoas que estão dentro da igreja que não conhecem a Bíblia? Uma vez chegou uma irmã para mim, uma senhora, e ela disse, eu disse, irmã, vamos meditar aqui e tal, assim, lê esse texto aí. Aí ela leu o texto, aí eu fiz o que? A senhora sabe o que quer dizer? Não, pastor, eu não sei não, porque eu não leio muito a Bíblia e tal, mas eu sou crente já há 30 anos. Eu fiz, como é que a senhora é crente há 30 anos, irmã, e não gosta de ler a Bíblia? Ela falou, não, pastor, porque minha parte não é essa não, sabe? Minha parte é mais assim, é mais, sabe, no coração do Senhor, é mais falar com Deus, assim, sabe? Deus me atende muito. Eu fiz, irmã, o que a senhora está falando não tem fundamento, porque lá em João 14, 23, Jesus disse, quem me ama, guarda a minha palavra, ou seja, quem me ama, pratica a minha palavra. E como é que a senhora vai praticar a palavra do Senhor se a senhora não conhece? Como é que a senhora está falando que a senhora ama o Senhor se a senhora nem conhece a palavra dele para guardar? E ela ficou sem resposta. E assim é muita gente, assim são muitas pessoas que vivem assim dentro da igreja. As pessoas têm vivido dessa maneira, está no meio do arraial, mas está desejando as coisas do Egito. E quanto mais palavra ela recebe, mais fica pior a situação dela, a alma dela se seca. Uma vez, um irmão chegou para mim, uma irmã fez, pastor, quantos dias eu devo fazer de jejum, tal. Eu disse, olha, irmã, eu acho que vocês precisam agora crescer na palavra, aprender, tal, é bom jejuar, mas entrar nessas campanhas de jejum prolongado, no estado que vocês estão, só vai piorar. Tem certas ferramentas espirituais, certas práticas espirituais, que elas são muito benéficas para quem já vive no Espírito, para quem a gente tem uma experiência, mas vocês são novos convertidos, vocês estão na carne ainda. E vocês vão entrar em campanha de 4 dias, jejuando direto. Não, a gente vai ser assim, vai ser assado. E esse pessoal entrou em jejum, e quando entrou em jejum foi briga na casa deles, foi confusão, foi briga, quase se separa. Aí vieram me perguntar, eu falei, não, eu tinha avisado para vocês. Então tem muitas coisas como o maná, que em vez de alegrar a alma das pessoas, o povo diz, não, nossa alma está secando.
Quanto mais palavra, nossa alma fica pior. Quanto mais se prega, isso é verdade. Eu sempre disse para os irmãos, olha irmão, aqui na igreja só vai ficar um tipo de pessoa, que é os que querem ir para o céu, porque automaticamente, ao passar dos anos, vai ter tanta palavra aqui, que ou a pessoa vai se converter de verdade, ou ela não vai aguentar, a alma dela vai secar, ela vai sair, vai voltar para o mundo, ela vai voltar a comer a comida do Egito. E é assim que acontece. Quando se prega a palavra é isso. E aqui o maná caía todo dia. Esse povo não estava aguentando. Quantas rebeliões teve aqui por causa do maná? O povo não aguentava. O povo não aguentava. O maná não era para eles. E eu te pergunto para você que está em casa, você tem se agradado da palavra de Deus? Uma vez a irmã foi lá na igreja, era de outro ministério, foi lá na igreja e começou a reclamar por causa do tempo do culto, da palavra, porque a gente já ia com 1h30 de palavra. E olha, 1h30 lá na igreja, para quem gosta de Bíblia, passa rápido. Quem foi para as vigílias sabe que uma vigília passa rápido, o culto passa rápido, tudo passa rápido lá. E a irmã com 1h30, ela é acostumada na igreja dela, 1h30 era o culto inteiro, 1h30 lá só de palavra. Aí o irmão foi, não, relaxa aí na cadeira aí que ainda tem mais meia hora ou talvez aí 50 minutos de palavra. Não está acostumado. Ou seja, o maná que deveria causar o efeito de vivificar a alma daquela pessoa, porque Jesus disse, minha palavra é espírito e vida. Ou seja, se a palavra de Deus é espírito e vida, ela vivifica a pessoa. Mas em vez daquela palavra ali vivificar a alma daquela criatura, estava secando ela na cadeira. Se vocês vissem a cara que aquela irmã estava olhando para mim, que ela não estava aguentando palavra. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos aqueles que Deus tirou do Egito, que Deus tirou da escravidão do faraó, libertou dos vícios, todos vocês que vieram e têm recebido o maná e têm chegado a fazer o que esse povo aqui fez. Esse povo aqui teve um momento aqui, que não foi nesse aqui, que eles disseram, nós nos fartamos desse pão vil. Chamou o maná de pão vil. Quantas pessoas já chegaram a dizer, eu não aguento mais essa palavra. Teve um irmão na igreja que falou assim, eu não aguento mais ouvir o blá 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 do pastor Josué. Eu falei, meu não. Se fosse meu, se o blá 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 fosse meu, eu nem pregaria para você, eu nem perderia meu tempo com uma pessoa como você, desclassificada, que não quer nada com nada. Eu prego para você por causa de Jesus, que Jesus mandou pregar para todos. Então blá 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 é dele, então vai falar com ele. Você está dizendo que a palavra dele é um blá blá blá. O irmão tá caído, faz o quê? Caiu em 2011, ou foi 2010. Olha o tempo que faz que ele tá caído. 15 anos. Numa vida terrível. Caído. Porque ele disse que o maná era um blá, blá, blá. Em outras palavras, foi como o povo. Isso aqui é um pão vil, não aguento mais ouvir isso. Então tem muita gente que vai acontecer isso. Eu espero que você, a partir dessa palavra, passe a se agradar mais da palavra de Deus. Se agrade dela. Nunca faça isso contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela que cura, ela que liberta, ela que salva. Foi pela palavra que o universo foi criado, foi pela palavra que todas as coisas vieram a existir. A palavra é o verbo de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, como está escrito em João, no capítulo 1. E se você fala da palavra, você fala do verbo de Deus. E aqui é uma representatividade muito grande entre o maná. Jesus fala que é o pão vivo que desce do céu, que é fazendo alusão ao maná. E esse maná também é representado pela palavra de Deus, que alimenta a gente. E se você tem recebido do maná de Deus e tem odiado ele, pode ter certeza, você vai ser condenado, ou já está condenado ou condenada. Agrade-se da palavra de Deus. Se agrade da genuína palavra de Deus. Uma vez eu fui pregar na igreja, fui convidado. Aí um irmão que gostou da palavra falou, pastor, sabia que teve gente na minha igreja que não gostou do que o senhor pregou? Eu fiz, eu sei. Ele falou, como é que o senhor sabe? Eu fiz, em todos os locais que a gente chega tem pessoas que não gostam de comer maná. Tem um tipo de peixe que é chamado bagre. Ele gosta de comer fezes, ele come excremento. No popular ele come bosta, esse peixe. Então ele não vai querer comer uma comida assim. Então tem pessoas que gostam disso, a realidade é essa. Tem pessoas que gostam de cada tipo de coisa. E esse povo aqui preferia lá, tá no Egito, comendo alho silvestre, cebola, pepino, tá lá no Egito apanhando, sofrendo, sou escravo, mas come isso aqui. E não queria ser livre comendo maná, né? Você já pensou? A geração que teve o privilégio de comer uma comida que caía do céu, que Deus mandava do céu, foi o povo que mais viu milagre. Por isso que eu digo que milagre não sustenta ninguém.
O que vai sustentar você na fé é o arrependimento verdadeiro, uma conversão genuína. Milagre não vai sustentar ninguém. Esse povo comia comida que era do céu e mesmo assim não se converteram. E aí eu vou falar, tem gente que congrega a igreja bíblica, que ouve a palavra e nunca vai se converter. E que você, em nome do Senhor Jesus, possa ter uma mudança, sabe? Possa ter uma mudança. Como, para a honra e a glória do Senhor Jesus, tem acontecido nos últimos dias. Eu tenho recebido muitas mensagens no WhatsApp da rádio que tem me alegrado. O povo dizendo, pastor, não suporto mais essas igrejas, pastor, não suporto mais esses vídeos. Saí de uma igreja que através do programa do Senhor, saí de uma igreja dessa, que era só evento, era só dinheiro, não tem palavra. Tô numa igrejinha aqui perto da minha casa, pastor. Tem menos de 15 pessoas, mas tem Bíblia, pastor, tem oração, pastor. Sabe? E eu fico feliz porque o nosso programa está cumprindo o propósito de libertar pessoas. Fazer as pessoas gostarem novamente de comer o maná, se agradar do maná. Dizer assim, eu prefiro andar no deserto comendo maná do que estar lá no Egito sendo um escravo e comendo a comida que o faraó tem para me dar. Sabe? E tenho me agradado de ver isso nesses últimos dias. Eu espero que seja você. Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Que esses desejos aí do Egito, da comida do Egito, ele possa sair dentro de você. Um irmão chegou para mim, para um obreiro da igreja, e confessou o pecado dele. E confessou o pecado rindo, sabe? O pecado de prostituição. E confessou rindo. E aí o irmão falou, parece que tu nem estás arrependido. Eu falei, não, realmente ele não está. Ele está convencido de que é errado, mas arrependido ele não está. Porque ele fala isso e ele não se arrepende. Sabe por que você não se arrepende, irmão? Ele, por quê, pastor? Eu fiz porque você sente prazer nisso, sabe? Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade cai num pecado, come da comida do Egito, aquela pessoa, ela se sente mal, ela fica mal por aquilo dali. Ela se sente muito mal por aquilo dali. Mas quando uma pessoa, ela é mundana, ela é ímpia, ela é egípcia, ela gosta do Egito, ela se sente bem quando come aquilo ali. Quando ela come da comida do Egito. Por isso você não se arrepende, meu irmão. Você sente prazer nisso daí. E eu vou dizer, se você está caindo, se você está pecando, se você não se arrepende mais, é porque você está gostando dessa comida que você come aí. Essa comida vai te levar ao juízo. E você precisa hoje comer do maná de Deus, que é essa palavra. Eu digo, se arrependa. Se arrepende enquanto é tempo. Porque eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. A comida, ela pode matar ou dar vida para a pessoa, sabia? Quando você come uma comida que ela não presta para você, ela vai te matar, ela vai te destruir. E quando você come uma comida boa, ela vai te dar saúde, você vai ficar saudável, teu corpo vai ficar melhor, você vai se sentir melhor, você vai ter saúde. Essa é a grande realidade. Então, isso da mesma forma acontece no mundo espiritual. Se você come uma comida espiritual, que ela é saudável, que ela faz bem para você, que você faz abstinência de comidas ruins e come a comida certa, você vai viver bem espiritualmente falando. Agora, se você come a comida ruim, uma comida má, ela vai te matar. E eu vou te dizer, o pecado é a comida má e ela vai destruir a tua vida, você vai acabar com a tua alma. E essa comida hoje que você come, lambuzando os dedos, dizendo que dá prazer comer essa comida, ela vai te botar no inferno, você vai estar lá no inferno. Entendeu? E a comida que muitos dizem que é ruim, que é o maná, que é amargo, que as pessoas não querem ouvir, não querem comer, eu vou te falar, essa comida vai botar pessoas em alegria, na glória eterna do Senhor. E você decide hoje. A escolha é sua. Você vai escolher o que você quer. Aqui a escolha é sua. Você vai tomar sua decisão. Quando eu encerrar o programa aqui, ao lado da sua cama, você toma sua decisão. Senhor, me perdoa. Eu agi como esse povo aqui do Egito. Eu quero a tua palavra na minha vida. Me dá mais uma chance. Volta para ele, se reconcilia com ele, se conserta. Agora você também vai poder fazer igual o povo lá do Egito. Reclamar da comida, reclamar do maná e levantar um capitão e tentar voltar para o Egito. Que foi o que aquele povo fez. Você pode voltar para o mundo hoje, você pode tomar sua decisão. E você pode ficar assim, pastor, mas eu não vou decidir nada, eu vou ficar aqui do jeito que eu tô. Se você não tomar nenhuma atitude, você já decidiu, sabe? Tá chegando um tempo de definição, onde a gente tem que tomar nossas próprias decisões. Vai comer o maná, vai se alimentar do maná, vai caminhar no deserto até Canaã, ou você vai tentar voltar para o Egito para comer a comida que tem lá. Você é que sabe. Sai de cima do muro. Deixe, ou você é do mundo ou você é de Deus. Esse negócio de semana tá no mundo, semana tá com o Senhor. Semana tá assistindo coisa impura, semana tá assistindo pregação. Semana tá ali com o povo de Deus orando, querendo orar, tá no meio do arraial. E outra semana você tá lá numa festa, tá lá no mundo. Você tem que escolher, ou você é do mundo ou você é de Deus. Ou você é do Egito ou você é de Israel. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você come o maná ou você come a comida de Faraó. Tome sua decisão hoje. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês aí. Nossas horas já se avançaram aqui. Eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora aqui na programação. Eu quero
glorificar também a Deus pela vida de cada ofertante, de cada irmão, de cada irmã, que tem abençoado e mantido essa programação no ar, que é por meio dessas pessoas que nosso programa está no ar, alcançando muitas pessoas, tá bom? Pessoal, nossas horas se avançaram bastante. Fica aqui meus agradecimentos para você que chegou depois. Esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5 toda quinta-feira, a partir das 22 horas nós estamos aqui. Também estamos lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. Você que não pegou o programa todo que quer ouvir, que é o RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Entre aí no nosso canal, se inscreva, tem muitas pregações aí, muitas programações para te abençoar, tá bom? E eu quero lembrar você que nosso programa está aqui no ar há 7 anos, mantido com a oferta dos ouvintes. Os ouvintes é que mantém o programa no ar, não tem comercial, não tem nada. Então você também pode se tornar um ouvinte. Você que está aí no YouTube pode apontar a sua câmera do Pix aí para o QR Code fazer sua oferta, e você que está aqui pela rádio, você pode ofertar pelo número do WhatsApp da programação, que é o 839-9105-6834, 839-9105-6834, essa é a chave Pix. Se você não usa o Pix, fala com a gente que a gente mostra outra maneira de você ofertar e você vai poder fazer parte dessa programação junto com a gente, tá bom, pessoal? Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta, tá bom? Obrigado você que foi conosco até agora. Eu vou ficando por aqui, tá bom? E quinta-feira, se Deus der essa permissão, estaremos aqui. Um grande abraço, fique com Deus, fui.